Olá, olá, senhoras e senhores, tudo bem? Olha aí, o Hélio, o Pedro, o Slobodo já estão por aí, podem entrar aí, Pedro e Hélio, tudo bem? E aí, pessoal, tudo bem? Tudo jóia, que coisa Oi, linda. Marcelo, e aí, Hélio. Opa, Tudo bom? tudo jóia? Boa noite aí, boa noite todo mundo. Boa Boa noite, noite a pessoal. todo esse povo que está assistindo aí, uma galera hoje assistindo. Tá dando um retorno para mim, eu acho que é o microfone de alguém. A caixa de som, talvez, de alguém? Alô? Agora sim. Testando o meu aqui, acho que tá bem. Legal. Então, bom, antes de tudo, estou essa palestra e essa conversa, na verdade, com vocês. Acho que é uma honra para o IDEG, né? Poder hoje trabalhar e conversar com diplomatas, né, desse peso. Acho que e de várias levas, né, do CACD. Isso para mim é uma honra, realmente. Eu estou muito, muito feliz com a palestra de hoje. Realmente A satisfação é nossa. bem interessante. Eu tenho certeza que essa palestra tem que ser conduzida num tom de conversa. Eu acho que o IDEG sempre passa essa imagem porque é a real, né? Uma escola bastante informal, sempre foi assim. O Pedro sabe, tá desde o início nessa luta aqui. Desde os primórdios aí, Desde os, membro fundador. desde os primórdios, com certeza. O Pedro sabe muito bem, né, que a nossa ideia é sempre trabalhar de uma forma bem leve, nunca uma abordagem tão empresarial. Isso nunca foi a lógica do IDEG, e nem nunca vai ser. É a proposta pedagógica que interessa, e é justamente por isso, e aí eu já explico para todo mundo que está assistindo a essa palestra, se vocês perceberem, só virão diplomatas que são professores do IDEG. Não é? Isso, e eu quero abrir a palestra dizendo isso. Na verdade, o IDEG, ele não usa nenhum tipo de publicidade com nome de alunos aprovados. Vocês nunca vão ver isso, não é? Eu só faço essa palestra porque são docentes do IDEG, então claro que é uma outra lógica, não é? Mas a gente não trabalha com esse tipo de publicidade, não é? Então, eu não chamaria alguém que passou na prova do MRE para fazer no CACD para fazer essa palestra, né? Nós estamos fazendo com diplomatas da casa, isso é uma coisa muito linda. E uma coisa muito interessante é que nós temos, como eu já disse, várias épocas do CACD nessa palestra. Daqui a pouco o Daniel está chegando também. É provável que o Raposo apareça. O que aconteceu é que o Pedro Sloboda, o Raposo e o Daniel Vidal foram convocados aí de última hora lá pelo Instituto, e aí eu achei por bem liberá-los para trabalhar lá, né? Porque falei assim, melhor, deixa eles, né, cumprirem o que eles precisam. Estava no cerimonial do Fórum Mundial da Água, o Daniel foi deixar o nosso queridíssimo Teodoro Obiang Mangue, que a gente menciona, inclusive, nas aulas de Direito Internacional, por outras razões, no aeroporto, já está chegando. E o Raposo, se chegar, chega um pouco mais tarde, aí que ele estava com o presidente da Guiné, na embaixada, aí ainda está tarefado. E o Napoleão está em um fuso horário bem ruim, né? Aí não, sim, esse já não estava confirmado mesmo. O Napoleão não tem como, coitado, né? Seria lá às 3 horas da manhã, tá na Rússia. E só para não parecer que eu não faço nada, só passei da fase já de Deep League, viu? Obrigado a fazer esse tipo de coisa. Deep League basicamente é babá de autoridade. Claro. Fica à disposição para o que quiser fazer, basicamente. Bom, é o seguinte. Todo mundo passou por isso. Bom, é o seguinte, então, só para eu apresentar quem tá na palestra, né? Então, o Pedro Sloboda foi aprovado em 2016, na verdade, tomou posse em 2017, né, Pedro? E já está aí com um ano de tortura que o Hélio promove, né? Lá no Instituto Rio Branco. Muito. Isso. É um dos responsáveis. É um dos responsáveis e tem que ser assim mesmo, afinal de contas. Hélio, quanto mais você bater lá, cara, mais melhora a nossa aula aqui, viu?
Então pronto. Lá a aula está sendo teste das aulas depois aqui. Perfeito, ótimo. Então é assim mesmo. Né? Na verdade, eu tenho que tomar cuidado, né? Porque agora o Daniel está entrando e são dois ex-alunos do Rio Branco e o Raposo agora é o atual, né? Então também tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado com o que falam. Tudo bem, Daniel? Tudo jóia, cara? Cheguei agora. Fui liberado pela delegação da Guiné Equatorial. Realmente. Seja bem-vindo. Obrigado. E o Pedro teve essa aprovação. Dos três, o Pedro é o que eu tenho mais contato, meu amigo pessoal há muito tempo já, e eu acompanhei esse cara, sei o que é o Pedro Doblado, né? Uma satisfação realmente ter o Pedro falando hoje. Né? Então, temos o Pedro. Numa outra época, como ele já mesmo falou, tem o Hélio Francine, que hoje é conselheiro, né, Hélio, do MRE, e está na divisão de assuntos de defesa. De defesa, que é, na verdade, um posto bastante estratégico e muito interessante, né, assim, de um trabalho excepcional. Eu tive contato, né, com o Hélio, né, em alguns cursos e tal, e eu achei interessantíssima o conhecimento que é gerado ali, isso muito interessante realmente, né. Acho que o Hélio vai mostrar uma coisa para quem está nessa luta aí pela carreira diplomática, que é a profundidade, né. Acho que é um cara que já passou por vários momentos da carreira, não só antes da aprovação, nos estudos, mas posteriormente até ser, inclusive, chamado para ser instrutor do Instituto Rio Branco. Acho excepcional. Tudo bem, Pedro. O Daniel, colega do Pedro de carreira, né, passou também lá em 2016 e tomou posse em 2017. O Daniel um cara que gosta de estudar pouco, né? Na verdade, ele não se dedica muito, né? Então, as notas dele são baixas, normalmente. Né? Talvez. Tô brincando. O Daniel foi aprovado em primeiro, né? Colocado em 2016 e, é um dos caras mais disciplinados que eu já vi. Assim, conversando com ele, turma. 01 duas vezes. 01 de turma. 01 de turma. Que está ganhando. Nossa senhora. E quase foi trabalhar na DADF. Só não foi quase melhor para a DADF. Então vai ser obrigado a ir para a América do Sul aí, porque vai para o ISEM. Exato. Só para explicar isso, existe um programa de intercâmbio de diplomatas entre o Rio Branco e o ISEM da Argentina, então os dois primeiros lugares trocam todo ano. Exato. E o primeiro e o segundo colocados vão para a Argentina e nós recebemos durante o curso de formação o primeiro e o segundo colocados do ISEM aqui no Rio Branco. E eles são muito simpáticos, inclusive. Esse ano nós temos 2 meninas, né? 2 garotas. E no ano passado nós tivemos 2 rapazes que vieram para cá que também, assim, excepcionais, muito simpáticos e também são muito bons, assim. E é um programa que eles têm, muito legal. E é um intercâmbio interessante, porque não são só argentinos, né? Normalmente tem uns 5, 6 estrangeiros. E o meu colega, o ISEM do meu ano, por exemplo, eu já encontrei em reuniões em que ele já era o chefe da delegação, isso ajudou muito. Então, é realmente um tipo de contato que é feito para a vida inteira. Exato. É esse o foco, assim. Você criar laços e você entender como eles pensam, porque no futuro o pessoal que estava no Rio Branco ou no ISEM vai se encontrar e talvez isso possa facilitar com que você tenha um entendimento sobre temas que possam ser bem difíceis, né? Fantástico, cara. Isso é uma coisa bem legal, né? Esse intercâmbio de conhecimento, isso deve gerar um valor intelectual que eu acho que é imensurável. Rapidinho, Marcelo, isso já se mostrou útil agora, nesse evento que a gente participou do cerimonial, os contatos com os nossos colegas estrangeiros que já voltaram foi fundamental. É outra coisa, você tem informação oficial da Guiné-Bissau, não sabe se a Guiné-Bissau vem, se não vem, pergunta para a Marisa se vem, manda um WhatsApp para ela, vê se vem, se não vem. No fim, todos esses intercâmbios são nota verbal, mas esse contato pessoal faz uma diferença grande. Exato. É uma coisa que você leva para o resto da carreira, como o Hélio colocou
Muito bem. Aí você tem, e assim, isso não é feito só na diplomacia. Eu já vi casos em que eu que trabalho bastante com essa área de defesa, já vi casos em que colegas de uma delegação encontraram o ministro da Defesa de um outro país e se cumprimentaram efusivamente, mudou um pouco a interlocução, porque eles tinham feito um curso numa academia militar brasileira juntos. Isso é muito comum na América do Sul e dos países africanos. Então, realmente faz muita diferença. O próprio presidente da Guiana, o Felipe está acompanhando agora, o Raposo está acompanhando, é guerreiro de selva. Ele fez um curso em Manaus de treinamento de guerreiro de selva. E isso, ele lembra disso com... eu acho que carinho não é bem a palavra. Uma pergunta, só se interromper. Algumas pessoas me mandaram mensagem aqui no privado perguntando como é que eles fazem para acessar agora a palestra. Está aberta para mais gente? Sim. É só entrar lá e fazer a inscrição. Deixa eu pegar o link aqui. Deixa eu responder uma pergunta rapidinho aqui. Claro. Os 2 primeiros colocados do curso do Rio Branco vão para a Argentina e os 2 primeiros colocados do curso. É 01 de turma, não de concurso. O 01 de concurso, o concurso define a ordem de precedência. Exatamente. A partir do momento que você entra, você adquire um número. E óbvio que esse número vai mudar, mas a primeira entrada, até segundo secretário, basicamente, você vai subindo na mesma ordem que você passou no concurso. Aí depois isso vai mudando, de acordo com as promoções. Mas a gente já chega lá. Legal. Deixa só eu ver como é que eu consigo... O pessoal pediu para você disparar os links para os que já são inscritos. Alguns colegas meus se interessaram e querem entrar agora também. Mandaram e-mail desesperadamente. Vamos ver aqui. O duro agora é achar o negócio, né? Deixa só eu ver aqui. Enquanto você está procurando, Marcelo, deixa eu só contar que essa questão do intercâmbio, já que a gente está nessa, coisa só que do lado invertido, né? Eu fiz, Pedro, Daniel já sabe, já me viram 30 milhões de vezes, mas eu fiz o que é o equivalente da Escola Superior de Guerra, que tem no Rio de Janeiro e agora um pouco no Brasil, na França, que é o Instituto de Altos Estudos de Defesa Nacional, que é do Ministério da Defesa deles. E na verdade, eu era um dos poucos estrangeiros, eram 2 diplomatas só, e foi realmente uma coisa impressionante em termos de networking. Mesmo depois que eu terminei o curso e fiquei mais 2 anos e meio em Paris, imposto em Paris, era sempre que tinham temas muito candentes ou coisas, eu esperava, porque a turma continuou se reunindo, todo mês tinha um jantar a turma do curso, você só esperava chegar ao mês para saber tudo que estava acontecendo, porque tinha todo tipo de autoridade francesa dentro da turma, e realmente você tem eles no celular, assim, primeiro nome, e você recorre muitas vezes até para outras coisas, mas esse tipo de contato e intercâmbio que o Daniel vai fazer é algo super valioso, que vale a pena muito investir. Também, assim, é uma tradição que tem, aí o pessoal perguntou aqui como é que funciona se tem um semestre ou 2. Basicamente funciona assim, o Sloboda também mencionou, o Hélio colocou também a questão técnica. Basicamente você tem a nota do concurso, que é a nota que você entra de acordo com você estabelece a precedência, né, que é a nota, que é a ordem que você assina no livro de posse, né, mas você tem o Instituto Rio Branco. O Instituto Rio Branco, basicamente a nossa academia diplomática, ele tem uma outra nota que, teoricamente, ela é separada, né? E aí você tem 2 prêmios, que é o Prêmio Lafayette de Carvalho e o Prêmio Rio Branco. O Prêmio Lafayette de Carvalho é para o concurso e o Rio Branco é para o curso de formação na nossa academia diplomática. Tá sabendo que vai receber os 2, né? Por isso que demorou já, né? Talvez. E aí eles fazem uma média, varia, né? Varia. O Hélio deixar sem graça e o Sloboda também. Marcelo entrou na onda. Tudo bem. Mas basicamente você faz uma média. 25% o curso de formação, o concurso, e 75% o Rio Branco. E aí com isso você define a ordem de lotação, a prioridade na escolha e os critérios de intercâmbio, que historicamente é o ISEM. Antes houve outros cursos, às vezes tem um outro curso que acaba sendo oferecido, mas o intercâmbio clássico que foi estabelecido com a Academia Diplomática Argentina. E é o ano inteiro. E o intercâmbio, Daniel, é importante falar que é depois do curso, ou seja, Exato. Você termina o curso aqui e passa o que seria o seu primeiro ano de lotação, os primeiros 8 meses de lotação. Bom, não sei se a gente vai
como que a gente vai entrar nisso em termos de carreira depois, tudo que, como que é a vida pós-concurso. Marcelo, não sei se talvez seja o caso da gente pensar. Eu vou jogar para frente. Isso aí é o primeiro tempo de lotação, e aí tem que explicar o que é tempo de série, esse tipo de coisa. Então, talvez depois da vida dentro do concurso, da carreira, a gente... Vamos fazer o seguinte. Vocês me ouvem bem aí ou não? Tô ouvindo Sim. bem. Bom, então vamos fazer o seguinte. Eu vou começar aqui, né, puxando a pauta daquilo que a gente pensou, certo? Eu dividi essa palestra em 3 momentos, em 3 tempos, porque eu acho que assim ficaria mais didático para quem está assistindo e é muito relevante para quem está nessa travessia da carreira diplomática. Não é? Então, acima de tudo, quer dizer, é pensar que vocês estão saindo de uma condição, para quem está estudando, vocês estão saindo de uma condição, escolheram um caminho, não é? Vão fazer essa travessia e vão chegar até um outro ponto que nós esperamos ser um ponto mais elevado para vocês, afinal de contas é um objetivo que você próprio escolheu. Não é? Lógico que essa travessia envolve uma pancada de coisas e certamente não é a experiência que esses 3 diplomatas e professores trazem são experiências fundamentais para compor essa tua travessia. Então entendam que para quem está estudando, não é, ouvir o que essas pessoas têm a dizer certamente ou será um guia, né, um guia importante para te puxar nessa travessia, certo? E é fundamental saber que não são eles que farão essa travessia para você. Não é? Eles serão guias. Não é? É você quem vai fazer essa travessia. Então, nós aqui podemos guiar, mas você precisa ter a vontade de fazer a travessia. Eu acho que, falando não é, da trajetória deles, isso gera a motivação correta que tem que ser gerada. Não é? Que é uma motivação que não vem de ferramenta, mas sim de uma escolha que você mesmo fez. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Né? É algo que vem de dentro de você, daquilo que você escolheu para a tua vida, para esse momento. Então, se você escolheu isso em 2018, né, nesta segunda-feira maravilhosa, certamente eles já escolheram isso antes. Então, para tornar essa fala didática ou para estruturar essa palestra, talvez seja interessante dividir em 3 momentos. O primeiro deles o que esses 3 caras estavam pensando enquanto estudavam. Essa é a primeira coisa. Né? Segundo, o que essas pessoas que estão aqui hoje sentiram, colocaram o pé pela primeira vez no Ministério? Porque aí tem um ponto importante que eu quero bater, que é a maturidade. Né? Isso eu acho que muda tudo. Né? E, por fim, eu quero, aí sim, né, Hélio, seguindo para aquela terceira parte, já vocês na carreira e como é que isso se desenvolve em diversos momentos da trajetória. Então, a primeira coisa que eu queria perguntar, e aí eu pergunto para o Pedro Sloboda, né? Eu queria, Pedro, que você... eu queria te colocar na roda. Diz aí, cara, qual foi o teu maior desafio? Desde o momento em que você escolheu ser diplomata, aquilo que instalou aquela luz, certo? E qual foi o maior desafio? O maior desafio, eu acho que é um desafio comum a todos que fazem o CSD nesse momento do concurso, né? O Hélio pegou um momento diferente, a prova era diferente, tinha a prova oral, né? Coisa que não tem mais, era um concurso bem diferente, mas no momento atual, e na minha turma esse é o caso, a turma atual tem uma exceção, mas o maior desafio seria a reprovação. Na minha turma, ninguém passou de primeira. Não teve sequer até mesmo o nosso caçula, que entrou com 23 anos, recém-formado, já tinha feito a prova uma vez. Teve gente que fez a prova 7, 8 vezes na minha turma. A média, mais ou menos, eu fiz a prova 4 vezes, e essa é mais ou menos a média da minha turma. Na turma atual, a turma do Raposo, eu sei que tem um caso, mas é um caso excepcional, foi aluno nosso aqui, e desde o início eu já via que tinha alguma coisa diferente, que acabou passando de primeira. Né? Mas esse é um caso absolutamente excepcional. E naturalmente, no primeiro momento, eu acho que é importante, é saudável ter um certo otimismo e uma certa autoconfiança, porque no primeiro momento os alunos normalmente veem a prova como algo de outro mundo, né? Como se fosse algo extremamente difícil. Não é.
Tudo bem, é trabalhoso. É trabalhoso, exige muita dedicação, exige, no mais das vezes, anos de estudo, exige uma energia emocional gigantesca, exige um sacrifício pessoal grande, mas, no final das contas, é estudar. Não tem muito mistério, é estudar muito, é verdade, mas estudar, seguir as orientações. É claro que a orientação dos professores de cada disciplina é importantíssima em cada caso. Eu, quando comecei a estudar, eu gosto de brincar que eu não tinha metodologia nenhuma, eu estava completamente perdido na metodologia. Eu peguei uma coleção de História das Américas do Ricardo Levene, de 14 volumes, e eu li 4 volumes sobre os aborígenes das Américas. Quer dizer, algo completamente inútil, né? Tudo bem, eu tinha curiosidade, assim, era uma desculpa, né? Falava, não, estou estudando para o concurso. Não, eu realmente queria, eu tinha curiosidade de saber, mas para o concurso não ajuda em nada, zero. Né? Depois, quando eu comecei a fazer os cursos, aí sim. Pelo menos, se divertiu? Aí, eu fiquei, foi legal, assim, eu aprendi, né? Eu queria, era uma desculpa mais para estudar aquilo ali. Senão, em outro caso, eu não ia ler. Mas eu fiquei quase 6 meses sambando na metodologia e quando eu entrei no cursinho, aí sim. Aí eu comecei a estudar direito, né? Estudar pro que cai na prova. Então, no primeiro momento, acho que é natural esse otimismo, né? Então, todo mundo falava comigo, mas a prova é difícil. Não é tão difícil. Olha só, olha essa questão. Você sabe essa questão. Então, eu era conhecido como um cara que era muito otimista, quase que muito autoconfiante, né? O que é importantíssimo para desmistificar a prova. A prova certamente é difícil, mas não é nada de outro mundo. Se você estuda 1 ano, 2 anos, com a metodologia adequada, com os livros adequados, você tem grande chance de passar, você vai estar preparado para passar. Mas aí, certamente, a primeira reprovação, a primeira foi a pior, né? As outras aí você já está um pouquinho acostumado, né? Mas a primeira, certamente, é a pior. E aí a questão é insistir, né? Não tem mistério. Eu passei na prova de 2016, em 2015 eu liguei para um colega, que hoje está na divisão de desarmamento, para parabenizar. Inclusive, teve uma participação importante no IDEG na época, e ele me disse o seguinte, Loboda, é só insistir. É só insistir. Ele fez a prova 5 vezes. Na 5ª vez ele foi aprovado. E é exatamente isso. Eu acho que o maior desafio, o primeiro desafio é, claro, desmistificar a prova e estudar o suficiente com a metodologia adequada, as leituras adequadas para estar pronto. Uma vez que está pronto, aí eu entendo que o maior desafio, e esse foi no meu caso, e entendo que é o maior desafio para muitos colegas, é insistir, né? E essa é uma questão, de fato, de insistir. Se você tem um objetivo, você tem que perseguir esse objetivo até que você alcance. E se você vai perseguir até que você alcance, não existe outra solução, outro resultado, onde você alcançar esse objetivo. Então, o desafio seria a reprovação e a solução para esse desafio é a insistência, é a persistência. Você acha que você amadureceu com isso, Pedro? Certamente. Se eu fosse aprovado em 2013, quando eu fiz a primeira prova, eu entraria outro, né, no Itamaraty. Né, eu entrei já com uma experiência de vida, uma experiência profissional. Né, nesse meio tempo, eu acabei fazendo uma especialização em Direito Internacional, um mestrado em Direito Internacional, virei professor do IDEG, virei professor do FRJ, iniciei um doutorado em Direito Internacional, e uma experiência pessoal também. Né, nesse meio tempo, eu casei também, me mudei 2 vezes, enfim. Então, você entra outra pessoa. Eu lembro que quando eu comentei quando eu passei, eu comentei com o Raposo, que eu falei assim, é até difícil você falar que bom que eu não passei antes, né? É óbvio. Era óbvio que eu queria ter passado antes. Né? Mas se tivesse passado antes, seria outra pessoa. Certamente a maturidade, 3 anos depois, era completamente diferente. Tem uma coisa importante que eu sempre gosto de falar isso. Eu acho que eu nunca falei isso em público do Sloboda, mas é muito engraçado. Foi muito interessante, né? Porque, cara, a minha função é descobrir professores. E eu sempre dei muito valor a professores que começaram dentro do IDEG, ou muitos que vieram, né, e desenvolveram as suas aulas dentro do IDEG, né? E eu me lembro, assim, de estar conversando com o Raposo. Um dia o Raposo era meu aluno, né? Isso no Rio, ainda, turma presencial e tal. Aí o Raposo chegou e falou, pô, Bolzano, porque o Raposo já era servidor público, né? Ele falou, pô, Bolzano, tô com vontade de desistir e tal. Eu falei, cara, não desiste, velho. Não desiste. Mas, pô, não quero mais só estudar e tal. Eu falei, então, né, vira professor, cara, alguma coisa, né, vai, né, mexer com a matéria de uma outra forma e tudo e tal. E aí ficou isso, né, quer dizer, na cabeça do Raposo, né, do Felipe Raposo, que em algum momento ele teria abertura dentro do IDEG para dar aula. E isso passou na cabeça dele, claro que ele continuou estudando e tudo mais. E aí um dia chega o Pedro.
né? Eu acho que o Pedro já até dava aula para o UFRJ, se eu não tô enganado. Não, a FRJ eu entrei depois. Depois, mas foi muito engraçado, porque acho que eu já treinei uns 10 ou 12 professores nesse momento, né? O Léo Cardotti, que você falou, foi um. E é muito interessante, porque assim, o Sloboda foi o único cara que chegou na minha frente, assim, falou assim, ó, falei, Sloboda, dá uma aula aí. Você tem 15 minutos. O Sloboda falou durante 2 minutos. No segundo minuto eu falei, pode parar, você vai começar uma turma. Assim, foi um dos caras que eu vi de maior vocação de aula, assim, na minha carreira. Em 20 anos de aula para concurso público, o Sloboda foi um dos caras que eu vi com maior vocação. É um cara que nasceu para dar aula. Impressionante, assim. Isso foi uma coisa até que me deu medo no Sloboda, porque eu falei, esse cara vai abrir mão da carreira diplomática para ser professor. Não. Porque era muito claro que o Sloboda ia... E eu acho que o Sloboda não vai conseguir nunca dar aula. Sair de sala... Eu acho um cara que tem uma vocação que é um troço impressionante. Assim, o cara nasceu um professor feito. Bom, mas isso também é um pouco de generosidade sua, né, Marcelo? Não, não é não. Eu conheço, professor. Não é não. Muita gente já não foi assim. Daniel, fala aí. Qual foi o teu maior desafio, vai? Olha, sendo bastante sincero, eu acho que o maior que eu já tive é o desafio que até certo pouco tempo era bastante tabu de ser comentado no grupo de pessoas que se preparam, né? Que é o fato de você ter motivação suficiente para conseguir atingir os objetivos. Eu acho que assim, quando você passa, é muito fácil você olhar para trás e você alterar a história, né? Você imaginar que você sempre teve a certeza de que tudo ia acontecer rápido e fácil, ou que você sabia que você ia conseguir superar a prova naquele ano. O fato de você, como o Pedro colocou, você ser reprovado no concurso, é muito difícil, ainda mais para o pessoal que se aventura a prestar o CACD. A maioria das pessoas que pensam em ser diplomata seriamente, se prepare, faz essa prova com vontade, é o tipo de gente que já se esforçava no colégio, que já tinha notas boas, etc. Então, quando você faz uma prova, um concurso público, você recebe uma negativa, que você fala, não vai dar. Tente de novo ano que vem, volte de novo next year. Para quem sempre esteve acostumado a ter o sucesso imediato com absolutamente tudo que fazia em termos intelectuais, isso é muito difícil. E tem muita gente que simplesmente trava ou perde os ânimos, perde a estabilidade emocional para continuar estudando. Isso é muito normal, é uma coisa que é muito mais comum do que as pessoas deixam transparecer. E é o tipo de coisa que, se você não consegue controlar, isso é capaz de desestruturar até de uma maneira pessoal. Porque concurso público é um momento que é, digamos, de abnegação, né? O CACD eu gosto bastante de colocar, o concurso de admissão à carreira de diplomata é um teste de vocação. Por quanto tempo você está disposto a abrir mão de uma vida um pouco mais confortável para servir seu país? O que você quer fazer para se tornar um diplomata? Você quer se tornar um diplomata? O quanto você quer? E nesse momento fica bem claro que existem certos comportamentos que, se não forem, digamos assim, domados, eles acabam te atrapalhando e muito, né? As pessoas começam a se preocupar mais em em realizar determinadas atividades que elas consideram que vão ser úteis para aprovação, do que simplesmente em parar e racionalizar o que elas estão fazendo e perceberem que elas têm de ter um resultado bom e que elas precisam ter uma saúde mental para que elas consigam alcançar isso. Com relação à preparação, eu tenho uma visão que às vezes ela é um tanto quanto objetiva demais. Eu realmente acho que tudo na vida tem um preço. Se você quer alguma coisa, você tem que se esforçar, não tem outro jeito. O Pedro falou, é só estudar. Sim, é só estudar. A questão é de você conseguir se manter bem e saudável para você fazer essa prova mais de uma vez. Porque você não vai controlar o resultado. Você só controla o que você faz. Você controla o seu esforço, você controla a sua determinação, até certo ponto, óbvio. Só que você não tem como controlar o resultado. Não há, isso é impossível. Você não vai conseguir se autoaprovar na prova. Você vai se esforçar e você vai dar o seu melhor, mas o resultado vem de fora. Então, para isso, quando algumas pessoas que estão acostumadas a absolutamente superar os obstáculos com facilidade, isso acaba, digamos,
frustrando. E eu lembro muito bem de uma coisa que meu irmão me disse. Meu irmão é diplomata também, para quem não sabe. Meu irmão passou de 2008 para 2009 no Itamaraty. E ele ligou e ele foi extremamente sincero. Ele falou: Daniel, a vida é assim. A vida é assim. A vida é assim. De fato, se você não cuidar de você, se você não cuidar da sua saúde mental, se você não cuidar da sua vida, você vai não só danificar o seu próprio ritmo de estudo, sua qualidade de estudo, e você vai ser uma pessoa que vai se desmotivar muito fácil. Então, eu acho que assim, a principal dificuldade de você fazer esse concurso mais do que dar o primeiro passo de começar a estudar, é você manter aquela chama acesa ali. Você fala: eu quero isso. Então, antes de você começar, ou principalmente nos primeiros passos, você tem que ter muito claro para você por que você está fazendo esse concurso. Qual é o seu objetivo aqui? O que você espera? As escolhas, elas têm que ser feitas, até certo ponto, as escolhas, com base racional, para que você possa alcançar os objetivos. Mas o que está por trás da sua escolha racional é, sobretudo, emocional. É uma pergunta que é muito simples. O que você quer ser? O que você quer para a sua vida? Qual é o seu sonho? Qual é a sua realização pessoal? É uma piada que a gente faz internamente no Itamaraty, mas não é piada, é verdade, é que assim, você podia fazer muitas outras coisas e, digamos assim, ter uma vida muito mais cômoda em termos financeiros. Você podia ganhar dinheiro em outras áreas e fazer outras coisas que são muito mais fáceis. Agora a questão é: por que você escolheu ser diplomata? Eu acho que esse é um ponto central que você tem de ter em mente sempre que você se desanima e que você se pergunta por que de você está fazendo aquilo. Outra coisa a aprovação é praticamente... Fala. Desculpa. Na época do estudo, você tinha essa visão? Eu desenvolvi ao longo do tempo. Quando você faz o concurso, outro ponto que eu recomendaria para todo mundo que está fazendo é o seguinte: gente, não tem forma de bolo, isso não existe. Você não vai chegar para alguém, um guru mágico, isso não existe. E ele vai te dar uma fórmula. Olha, faça isso. Faça exatamente isso que vai dar certo. E você tem que fazer isso, você tem que pensar assim. Não. Você tem que ver quais são os seus limites. E mais do que qualquer outra coisa, é uma coisa que eu peço encarecidamente com quem tem aula comigo, ou as pessoas que eu não conheço, mas que me mandam mensagem via Facebook, WhatsApp, etc. Gente, toma muito cuidado para você manter um ambiente positivo ao seu redor. Positivo. Você está fazendo um concurso público e você tem de ter bem claras as suas motivações. Mas você simplesmente imaginar que você vai ter as respostas sem levar em consideração como você funciona é praticamente absurdo. Então, por exemplo, uma coisa que eu recomendo também a todo mundo se você tiver uma reprovação, alguma frustração, teve um resultado péssimo na prova, não passou do TPS. Eu falo, por exemplo, eu me lembro até hoje, teve um dos anos em que eu passei no TPS, em primeiro do Brasil, e no segundo ano, em seguida, eu não passei no final. E no segundo ano, eu não passei no TPS. E assim, é uma coisa absurda. Só que o ponto o que você faz quando você está naquela situação absurda? Muita gente, literalmente, é óbvio, né? Cada um tem a sua estratégia. Mas muita gente simplesmente ignora o que está sentindo e coloca isso debaixo do tapete. Gente, pelo amor de Deus, não faça isso. Ainda que seja 2 dias, 3 dias, uma semana, leve em consideração como você está se sentindo. Porque esse concurso tem de ser encarado como algo positivo. Para mim, sempre quando eu estava muito desanimado, principalmente depois de época de reprovação, eu parava de estudar durante alguns dias, uma semana, um pouquinho mais, e eu não via nada relativo ao concurso. Porque obviamente eu dou aula de PI, né? Política internacional sempre e sempre foi a minha paixão, né? E basicamente uma questão que eu sempre percebi era o seguinte: eu parava de estudar quando eu estava naqueles dias péssimos. Todo mundo tem aquele dia em que você acorda quando é concurseiro, você não consegue olhar o sol. Ou você tomou um pau, todo mundo reprova praticamente nesse concurso, e você acorda e você fala: o que eu faço hoje? Naquele dia que você acorda com vazio existencial, que é uma coisa que poucas pessoas vão ser sinceras e falar que tem. Então o que você faz? No meu caso, eu simplesmente respeitava. A partir do momento em que eu me pegava entrando em sites como Foreign Affairs, Foreign Policy, ou lendo sobre o tema novamente, para mim era o estalo de que as coisas estavam começando a melhorar e de que eu tinha vontade e energia para estudar de novo.
Porque eu aprendi da pior maneira possível que quando você se automassacra e continua estudando, sem você ter a vontade de fazer aquilo, você não está fazendo absolutamente nada a não ser se punir. Só isso. Hélio, óbvio, você não precisa revelar a idade, né? Mas eu vou ter que te falar, eu vou ter que, né, buscar em algum lugar antigo ali dentro, não é? Da mente, Hélio. Cara, o que te deu mais trabalho nessa aprovação aí? Qual foi o maior desafio enfrentado? Caramba, olha, tem duas coisas que eu acho que eu começaria toda essa história, que é o seguinte, são, antes de entrar no meu pessoal para falar, é uma coisa que eu falo sempre, assim, esse, como base que o Pedro e o Daniel já falaram, esse não é um concurso de inteligência, é um concurso de esforço. Muita gente tem essa mania, às vezes até um escape, nossa, você passou como você é inteligente. Não, na verdade começou a funcionar para mim à medida que foi sendo reprovado. Eu fui sentindo assim, olha, inteligência aqui não tem. Na hora que você se reconhece meio burrão, você fala, não, tem que sentar a bunda na cadeira e ralar mais que os outros. E para de querer ser brilhante em concurso público. Isso acontece muito, né? Você vai fazer a prova de português, e para mim a prova de português era o problema. Não porque eu não sabia escrever, mas porque também tinha essa coisa. Nossa, eu vou aqui fazer uma redação, vai ser 10. Vai ser o máximo, vou estourar. E no dia que eu falei assim, olha, não vou fazer redação 10 nenhum, eu preciso tirar 6, deixa eu ver aqui como que eu boto o pé no chão e resolvo esse negócio, foi quando eu consegui passar. Então, muita gente acha que é uma coisa muito impossível, direto, difícil, etc. E, na verdade, é um concurso de esforço. Todo mundo já está claro. Pode não ter fórmula, eu até tinha uma forma de reagir diferente da do Daniel, mas realmente uma coisa fica clara, que é o esforço e a paciência que tem que contar. A outra coisa que eu queria falar é o seguinte, ainda existem talvez alguns mitos, alguma coisa. Na minha turma tinha um filho de diplomata e ninguém mais relacionado ao mundo, vamos dizer assim, ao mundo do serviço público. A ideia de que pode ter influência, alguma sacanagem no concurso. Depois eu ainda trabalhei um tempo no Rio Branco, eu fiz concurso, então assim, a maioria das pessoas que passam não tem nenhuma relação. A minha relação até os 16 anos, para mim, diplomata era o chocolate e o Opala diplomata na época. E eu era do interior de São Paulo, então assim, era tudo que eu sabia, de fato. Eu tive uma tia que casou com um estrangeiro que era diplomata, e isso muito mais velho. E aí eu fui aprender e achei interessante, eu descobri, eu fazia direito na época, pensei em ser advogado, pensei para concurso público, para concurso na área jurídica, descobri que era o que eu queria. A gente já chega até nessa parte do o que motiva na carreira. E realmente, assim, em parte foi o que o Daniel falou, eu comecei a estudar, também no começo do estudo, muito pouca orientação, não sabia, é uma outra época, né? Tem que dizer que é uma época em que o Rio de Janeiro tinha, óbvio, não é tão longe assim, mas o Rio de Janeiro sempre teve um cursinho, sempre teve cursinhos, o Otton Garcia escreveu o livro A Comunicação em Prosa Moderna a partir das aulas que ele deu preparatórias para o Rio Branco. Brasília também desenvolveu o cursinho e no começo, fim dos anos 90, em São Paulo apareceu um primeiro cursinho. Eu me formei em 2000, no fim de 2000, fiz o cursinho ao longo do ano 2000. E antes eu já tinha estudado, terceiro, quarto ano da faculdade, e estava completamente sem metodologia, meio sem grande orientação. O cursinho, eu não tinha dinheiro, eu vi uma pergunta por poucos recursos. Na verdade, eu só fiz o cursinho porque eu consegui a bolsa do cursinho, porque na época eu não tinha dinheiro para pagar. Mas depois eu aprendi realmente a orientação, continuei fazendo as aulas me ajudaram muito, eu fui conseguir ir fazendo uma forma de selecionar aulas específicas para fazendo. E aí eu diria que o maior desafio nessa fase a primeira reprovação é a pior de todas, porque você realmente acha que você vai bem, está indo bem, e vamos embora e vai lá e de repente acontece. O Pedro falou da reprovação. Eu acho que junto com a reprovação, o que é mais difícil nessas fases, eu também passei no quarto concurso, é a sensação de vida parada. Eu me formei e fiz o concurso, e depois do primeiro ano que eu estudei não passei, e agora, o que eu vou fazer? Eu estou formado, mas eu não tenho experiência. Tinha experiência profissional no direito, mas não quero trabalhar com direito. Eu vou fazer o quê? Para onde que eu vou? O que eu posso correr? Então, essa sensação que vai passando o tempo, parece que sua vida está completamente parada em volta do concurso, é talvez o maior desafio psicológico para você enfrentar, que é o que o Pedro já falou, que é você enfrentar a reprovação. E não só do lado da reprovação, mas também de você lidar
com o seu dia a dia na medida que você não vai sendo aprovado. Eu acho importante, por exemplo, você ter válvulas de escape. O Pedro teve, o Daniel teve, eu tive. Eu entrei no mestrado, o que eu tentei fazer foi conciliar um pouco outros trabalhos que eu precisava, outras alternativas que eu queria ter, mas que fossem próximas dos temas do concurso. Então, eu fiz um mestrado no fim, o meu mestrado foi em ciência política, não foi em relações internacionais, mas que era sobre história da política externa brasileira, que eu achava que eu ia ter com isso uma capacidade de atuar profissionalmente, estar na academia, mas também junto com o mestrado estudando para o concurso. O Daniel acho que advogou, etc. Então, você tem que ter uma válvula de escape. Você vai ter que ter um período para estudar só para o concurso. Normalmente, o fim da faculdade, o primeiro ano ali, para quem pode, é um período para você dedicar muito fortemente só para isso. Depois você precisa realmente ir casando com alguma outra coisa para ter essa sensação de que a vida está correndo, que a vida continua, mas se você quiser ser diplomata, a coisa que eu tinha na cabeça era o seguinte: isso não é um concurso de inteligência, isso é um concurso de esforço. Exato. Não importa, eu posso passar 30 anos e a minha carreira seguir bela, tranquila, eu tenho outras coisas. Em algum momento eu vou tirar férias do meu trabalho, vou lá pegar a carteirinha, sentar por 20 dias no Instituto Rio Branco e depois eu volto para a minha vida. Mas eu não posso deixar esse negócio, eu quero fazer. Então, eu fui fazendo mestrado e estudando para o concurso, e mais uma vez, a maturidade realmente vai chegando, você vai mudando a forma de olhar o concurso. Tem gente que chega no ponto de maturidade exato do concurso antes, tem gente que depois. No meu caso, foram 3 anos estudando, que foi exatamente essa coisa, que eu cheguei à conclusão: olha, eu preciso ser aqui muito objetivo, claro, cada um tem a sua forma de lidar com o caso, mas, por exemplo, eu, em dado momento, ali pelos 2 anos e meio de estudos do concurso, eu já tinha lido a bibliografia inteira, que era recomendado, juro por Deus. Me ajudou muito na formação pessoal, deu bastante informação. Mas eu tinha lido aquele livrinho que tinha do CACD, que tinha, sei lá, 30 livros em cada matéria, eu li tudo, eu risquei tudo. E óbvio que também não adiantou, porque não tinha objetividade, não estava preciso. E na hora que eu parei realmente para olhar como deveria ser feito, já mais tranquilo, eu fiz um concurso público só antes, e era um concurso que estava muito próximo do Rio Branco, então realmente não me deu tanta dificuldade, então eu tinha estudado para o Rio Branco. E aí a ideia de que eu teria um emprego logo depois também me ajudou, me deu calma, e com isso eu botei o pé no chão e eu consegui passar. Eu acho que esse também é o desafio da preparação. Você sabe que vai ser difícil, como o Daniel falou, você não tem todo o controle, tem muito imponderável. As reprovações vão acontecendo e você tem que ter a paciência para enfrentando o dia a dia e enfrentando essa sensação de vida parada que não vai andando. Quem fica 3, 4 anos só estudando, normalmente acontece de repente, desistir porque realmente quer retomar a vida. Então, eu concordo com o Daniel, você tem que ter um balanço, você tem que ter uma válvula de escape. Exato. Seja mestrado, que seja algum trabalho que você consiga fazer meio período, etc. A vida precisa continuar. Tem muita gente que até precisa trabalhar. Tem uma colega, por exemplo, que era médica, dava plantão em 3 hospitais. Ela tirou um plantão para estudar um pedaço do tempo e ela conseguiu passar. Então, a fórmula não existe. O que era diferente para mim era só a forma como eu reagia realmente a esse processo. Eu, sei lá, criei um auto-engano pessoal aí, e era consciente. Óbvio que era mentiroso, mas eu desenvolvi uma coisa que, assim, se eu passar no concurso, tudo vai ser resolvido. Brigava com a mãe. Cara, eu vou estudar mais 1 hora, porque se eu passar no concurso eu não brigo mais. Óbvio que eu continuei brigando, ou não, a vida continua do mesmo jeito. Mas assim, sabe aqueles dias que você tá puto? Não, mas 1 hora de estudo aqui vai me botar um pouquinho mais para frente. Para mim, ao contrário do Daniel, eu realmente, com o mestrado, com essa coisa, eu não gostava de deixar a coisa cair. No dia seguinte da reprovação, eram dos dias para o mestrado, foram as semanas pós-reprovação, eram as semanas mais eficientes, porque aí eu me voltei para o mestrado, não, vou terminar esse negócio, começar a fazer, porque também eu estou estudando para o concurso e tal. Então, assim, a ideia de você parar, não, agora eu vou tirar 1 mês, 2 meses, e depois eu vou voltar, tal, não sei o quê, tudo bem, tem o seu ritmo. Mas o meu era, olha, passou do concurso, mas agora eu vou pegar esse lado aqui, vamos lá, vou fazer, vão acontecer. E no fim me ajudou muito profissionalmente, porque esses impulsos que foram sendo dados, o mestrado, ele ajuda muito
para a vida dentro do Itamaraty. No fim, eu tinha já umas pesquisas interessantes, eu já tinha estudado áreas importantes em que eu conseguia aplicar. Óbvio que a gente já chega nessa parte da entrada e da vida dentro do Itamaraty, tem gente que não consegue, mas eu consegui muito rapidamente colocar o que eu tinha feito paralelamente em prática, e me ajudou muito exatamente. Isso é mais difícil hoje com as novas carreiras, mas na minha época eu consegui até, com base nisso, compensar um pouco do tempo perdido no concurso. Então, eu acho que é isso. Olha, quem quer se dedicar vai ter indas e vindas, tem mais para frente, mais para trás. O concurso, a carreira, e aí pensar assim, mas vai passando o tempo, você vai ficando mais velho, vai conseguir chegar a tal lugar ou tal lugar. A carreira, e a gente já chega nisso, é interessante desde o começo. Isso é algo que existia um esporte de diplomata de reclamar um pouco das coisas. Assim, então, a carreira é legal desde sempre. Então, tem que ter a ideia de que você pode passar mais velho e ainda assim vai ter uma experiência profissional muito significativa. Sim. Já chega lá, mas eu diria isso, Marcelo. Mesmo lá no curso. E quem passou nos anos 80, quem passou nos anos 70, de uma certa forma, as histórias pessoais, elas vão se... Porque o concurso sempre foi difícil, sempre uma seleção muito grande. Quando as matérias já não selecionavam antes, a partir dos anos 90 começaram a aparecer muitos candidatos. Sempre foi esse desafio próprio e o desafio com relação aos outros, e é realmente um concurso de esforço. Com o esforço certo e a maturidade certa, você chega lá. Isso é uma coisa muito interessante, né? Porque na fala dos três, né, dá para perceber que existem pontos aí que são fundamentais, né? O primeiro dele, vocês estão me ouvindo bem? Que eu tô... Acho que tá. Ok. A primeira coisa é resistência. Sim. Né? Isso, disciplina. Tem um ponto bastante interessante, Bolzano, se você me permite interromper, claro. que eu me identifiquei muito com o que o Hélio falou. Eu acho que assim, a gente tem determinadas estratégias, cada um lida diferentemente com o luto, que é o que acontece quando você é reprovado. Mas uma coisa que acho que o Hélio falou, que o Pedro falou e que no caso eu também falei, é o seguinte: não tem para onde correr. Se você quer virar diplomata no Brasil, você tem que passar por esse concurso. O concurso é muito difícil. Então você tem que literalmente dar o seu melhor. Você tem que dar o seu melhor. Eu gosto, assim, eu dou aula também de luta. Tem um projeto social aqui em Brasília para o qual eu dou aula também, mas eu dava aula já em São Paulo também. Você tem que pensar no cara que está estudando para essa prova como um atleta de elite. Ele tem de estar literalmente afiado em tudo. Ele tem que cuidar de todos os aspectos da motivação, etc. Mas tem uma coisa que não pode faltar. E o termo não é nada diplomático. É sangue nos olhos, é determinação. Se você quer estudar, é como o Hélio falou, não adianta você imaginar que você é uma lenda, que você nasceu privilegiado, que você nasceu mais inteligente do que os outros, ou que você simplesmente vai psicografar na hora da prova a matéria. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. O Hélio colocou e eu assino embaixo se for necessário 2 vezes. Você tem que ter determinação e esforço. Então você não vai chegar a lugar algum. A prova não é uma prova de quem nasceu com melhores genes. A prova é de quem consegue sentar na cadeira e estudar e fazer o melhor possível, fazer absolutamente tudo que ele tem em seu alcance para conseguir ter um resultado positivo, ou seja, estudar. Apresentar. Marcelo, assim, olha, eu lembro direitinho de uma coisa engraçada, porque eu estudava, depois já mais no final, eu tinha um colega que a gente estudava junto, e assim, eu parava, junto com o mestrado, tudo que eu estava falando, eu basicamente parava sábado na hora do almoço de estudar, e aí ia fazer alguma coisa tal, domingo à tarde eu voltava. E como esse colega era meu vizinho em São Paulo, a gente costumava parar 40 minutos no domingo à tarde para tomar um café perto da onde a gente morava. E a gente sentava assim, até para desanuviar um pouco, mas não dava para ficar muito tempo. A gente olhava aquelas pessoas assim, sentadas num domingo à tarde, tranquilas, tal, e olhavam pro outro. Pô, cara, será que algum dia a gente vai ter um domingo desse? Tal, esse é o lado do sacrifício, assim. Tanto que quando a gente passou, os primeiros 3 meses, assim, a gente todo domingo ia para algum lugar para sentar depois do almoço e ficar olhando pro céu, assim. Ficar olhando pro nada. Depois não tem como... não sei se mais tem como, mas você tem que também procurar, e aí eu vou dar um outro exemplo meio besta, mas você tem que procurar motivadores. Como eu brinquei, o meu, às vezes, eu tentava canalizar tudo. Se eu passar, vai resolver. Sei lá, tô com medo do efeito estufa. Se eu passar, vai resolver. Mas você também tem outros motivadores. Por exemplo, você pode ter
tem que ter coisas que te deem esse sangue nos olhos que o Daniel falou. Eu gostava, das poucas coisas que tinha para fazer era assistir filme, eu ficava selecionando os filmes exatamente. Todo mundo que gosta dessa área política, acaba selecionando os filmes. Cara, eu devo ter assistido umas 90 vezes aquele filme 13 Dias que Abalaram o Mundo, que é com o Kevin Costner, não sei o quê, porque lá tinha os diplomatas, lá tinha o Ted Sorensen, que era o ghostwriter do Kennedy. O dia que eu tava, e o The West Wing também, né, que na época passava, não tinha nem Netflix e tal, você pegava quarta-feira à noite e passava, assim, o dia que você precisava da motivação, colocava um filme, você ficava lá assim, caralho, eu quero ser igual a esse cara. Desculpa, Marcelo, aqui a gente tá muito informal, não vou ficar segurando palavrão. Mas coisas. É pra isso. Eu quero ser igual. 5 horas de estudo depois, aí você parava. Então, assim, procure os motivadores também, isso é importante. Sei lá, nesse meu caso, hoje, se eu tivesse prestando concurso, eu já teria ido umas 6 vezes no cinema ver o filme do Churchill lá com o Gary Oldman. Se vocês quiserem vir aqui, eu tenho uma foto engraçadíssima, que no meu primeiro concurso eu vim para Brasília para um daqueles eventos de relações internacionais. Eu tenho uma foto na frente do Itamaraty, assim, e obviamente eu passei na mesma posição para tirar um... Mas eu tinha uma foto dessa também. Tinha uma foto que ficava em cima da mesa aí dando motivação durante o estudo. Não, é muito interessante porque eu acho que as duas palavras aí, na verdade 3, né? Mas primeira, disciplina, segunda, terceira, constância de propósito. Acabou. Né? Assim, é isso. Não adianta. Você precisa ter disciplina e precisa ter uma constância sobre o teu objetivo. Acho que esse é o ponto. E é muito, muito interessante, porque acho que eu nunca tinha percebido o quanto não passar afeta quem está estudando. Né? Porque na visão do professor, quer dizer, isso na minha visão, né, que eu estou só dentro de sala, eu estou tão acostumado a motivar o cara a retomar, né? Porque eu sei que ele não pode parar, que senão ele entra num período de vale muito difícil. Eu estou tão acostumado a manter uma constância na minha carreira, na minha vida, que isso realmente passa de uma forma natural. Né? Só sobre o vale, Bolzão, acho que é importante ressaltar isso, que às vezes as pessoas podem entender e interpretar de um lado ou para o outro. Principalmente a galera que está estudando e não sabe muito bem como funciona a dinâmica de estudos. Concurso público funciona assim, acho que você colocou muito bem, o pessoal já colocou também aqui. Você pode parar de estudar, no sentido de, eu reprovei, eu vou me dar Mas assim, esse tempo de que nós estamos falando de luto, não é meses, claro. Um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana. Se em concurso público você parou 6 meses de estudar, você vai ter uma regressão muito grande, mas assim, muito grande mesmo, na sua energia para estudar e na sua qualidade de estudo. Isso é bastante importante ressaltar. Tá mal? Vai no cinema hoje, não consegue estudar amanhã, beleza. Mas já tenta começar a se aproximar de novo, depois de um tempo, porque se você entre aspas, desencanar, é muito provável que você não volte. Isso entra numa coisa, cara, que é um tanto quanto natural e óbvia, né? E quem está estudando precisa perceber isso rapidamente. Né? A gente fala que o cara tem que estudar 4, 3, 2, 6, 5 anos para passar na carreira diplomática. Vamos lá. Nós estamos falando de um cargo que paga 15 mil reais, certo? Para quem está iniciando. Aumentou um pouco, na verdade. Não, sim, né? 15, 16, 17 mil, ok? O que eu quero mostrar com isso, né, Daniel, é que é um salário brutal de alto, quando comparado com a média brasileira. Sem dúvida. Ok? Se você pegar, de modo geral, não dá para você comparar com o diretor da Pfizer, entendeu? É óbvio que não dá para você comparar com um gerentaço do Bradesco, não é isso. Mas se você pegar um cargo de diretoria, ou de gerência mesmo, de uma grande empresa, sim, certo? Você vai ver que não varia muito em relação a isso. Sim. Ok? Estamos falando pegando uma empresa de porte médio, sim, que você tem, né, que é uma grande parte, né, das empresas no Brasil, falando do seu ponto de vista econômico. Quer dizer, você vai ver que ganhar isso dentro de uma empresa não é tão fácil assim. É lógico.
e pela capacitação que vocês têm, é evidente que é um salário absolutamente defasado, né? É um absurdo, não é? Esse valor, se bem que nós estamos falando de uma outra proposta, que é o serviço público. Então, né, é uma discussão que é longa, mas o que eu quero pensar é o seguinte: eu estou falando com pessoas que entram dos seus 23, não é, até os seus 30 anos. Vamos pegar essa faixa de idade. Existem possibilidades para além disso, claro, é evidente, né, não há limite nessa prova. Mas o que a gente vê aqui no IDEG é de 23 a 35 é o grosso de quem presta. Né? Vamos pensar que um cara com 25, 26 anos, ele vai entrar bem formado no Brasil. Esse cara não vai entrar numa empresa ganhando 17 mil reais. Não vai. Certo? E eu duvido que esse cara, dentro de uma empresa privada de porte médio, chegue a 17 mil reais de salário antes dos 4 anos de empresa. Possível. Esse salário, Marcelo, só para ter uma comparação, é o salário de um doutor numa faculdade, um professor doutor há 10 anos. Há 10 anos. Um doutor, não que pegou o título agora, alguém que é doutor há 10 anos. E é um ótimo cargo, né? É um ótimo salário nesse caso. Só cuidado, a única coisa que eu diria é que, assim, tudo bem, de fato, o piso é muito alto e óbvio que hoje, pensando numa média de 28, 29 anos, é essa média que a gente tem que pegar. O profissional com nível de preparação que acaba passando no concurso, em média, ele estaria mais ou menos na mesma coisa, eu acho. A turma que passa, porque realmente estaria fazendo um esforço parecido na área da empresa. Então, a diferença é que eles colocaram um piso alto exatamente para atrair o pessoal já formado. Porque isso é uma questão que eu tenho muito colega meu de iniciativa privada que coloca a vocês, olha que absurdo, você mal passa no concurso. É algo que você tem que perguntar até em termos de sociedade brasileira, que saindo até um pouco. Qual que é mais eficiente em termos de sociedade brasileira? Óbvio, quem está prestando concurso gostaria que o concurso fosse mais tranquilo. Mas se a gente for pensar em 200 milhões de pessoas e aí concordar que é necessário um serviço diplomático, porque tem gente que pode não concordar, eu concordo, mas concordar que é necessário um serviço diplomático, o custo de você ter uma formação menor e depois ter que passar muito tempo, e aí não são só 2 anos, né? Aí não é 1 ano de Rio Branco, 2 anos, para você atingir um determinado nível que você é necessário. O secretário saiu do Rio Branco hoje, ele é jogador. Eu, com 6 meses de lotação, eu estava falando em nome do Brasil para a reunião das Nações Unidas. Então, assim, você vai ter que deixar a pessoa tanto tempo lá, que é mais fácil para a sociedade brasileira em termos dos impostos que são pagos. Estabelecer um piso alto, mas você já vai exigir resultados desse servidor público imediatamente, ou abaixar o piso. Eu acho que, assim, para quem olha e fica vendo o concurso público, pode ser uma razão. Mas para quem não tem nada a ver com isso, está querendo eficiência, olha, não, paga então o salário, já deixa o cara entrar pronto e já bota ele para trabalhar. Justo. Então, por isso que o concurso acaba sendo uma barreira muito grande, porque você já tem o diplomata que passa hoje no concurso, ele acaba estando pronto para você colocar em qualquer tipo de desafio. Ou seja, você não tem entre o primeiro e o último lugar do concurso, você não precisa escolher. Você pode colocar em qualquer área que ele vai se desempenhar. Óbvio, compromisso pessoal, etc. Mas é isso, você não pode ter turmas em que você tem que, olha, não, os 10 primeiros eu coloco aqui, os 10 últimos eu tenho que colocar lá, porque eles ainda têm que aprender. Então, é isso. Com as turmas de 100 já era assim. Com as turmas de 100 já era assim. Eu me lembro que o pessoal que eu estava na faculdade ainda quando eu comecei a ter contato com os diplomatas de fato, porque eu tive um parente que entrou na primeira, né? Mas porque era outra realidade. Eles falavam e eu acho que isso é verdade, óbvio. Não há diferença alguma entre quem passou em primeiro e quem passou em centésimo. A diferença é você saber um pouco mais um ponto, saber um pouco mais outro ponto, ter se preparado um pouquinho melhor para responder de uma maneira adequada, mas em termos de qualidade intelectual, nenhuma. Meu concurso era bem diferente, porque não tinha classificação, né? Hoje, por um tempo, por um lado, de um jeito e depois não. Mas o meu concurso eram 50 vagas, passaram 23. Sim. Eles no piso e bora lá. Mas então, mas assim, o que eu tinha colocado, né, é porque muitas vezes a gente acaba olhando para essa prova
o aluno, né, acaba olhando para essa prova e falando, pô, isso aqui é difícil demais, é impossível. Cara, isso não é nem mais e nem menos do que você vai ter que se esforçar se você quiser estar bem colocado profissionalmente em qualquer lugar, entende? Quer dizer, aí, né, acho que foi o Pedro que falou, foi o Daniel, acho que foi o Daniel. Cara, a vida é assim, velho. Entende? Né? Estamos falando de pessoas que querem coisas, né? Não coisas materiais, mas que buscam fazer uma ascensão profissional, que buscam se colocar e fazer aquilo que se quer, né? É óbvio. Tá, vai. Então, já que nós estamos puxando isso, né? O Pedro, cara, tem que tomar cuidado com o Pedro e ficar quieto, velho. O Pedro é assim, é difícil. Eu sou quietinho. Eu só falo muito em aula. Nossa, é muito complicado, cara. Na UEN olha, o pessoal assiste minhas aulas, eu fico falando 2 horas, 3 horas sem parar, falando rápido, e quando me conhece pessoalmente não acredita que eu sou quietinho. Ô, Pedro, me diz aí, cara, quando você abriu a porta lá do Instituto Rio Branco, o que mudou na tua vida, cara? Agora, saindo daquilo do que você pensava durante o estudo da prova, quer dizer, tudo isso. E, o que é se sentir diplomata? Muda muita coisa, né? Começar você muda de cidade. A menos que você vive em Brasília, você muda de cidade, muda de vida. Mas a reação ao resultado e o início dos trabalhos no Rio Branco, acho que é algo muito pessoal, varia muito de acordo com cada um. Eu tenho colegas de turma que saiu o resultado provisório e já estavam bebendo até cair, fazendo tatuagem no mesmo dia e tudo. E teve colegas como eu, né? O Raposo também foi assim, que a ficha demorou para cair, né? Foi caindo aos poucos. Então eu cheguei aqui em Brasília ainda, meio assim, sem acreditar muito bem, né? E existe uma primeira fase aí de um certo deslumbramento, quando começa mesmo, né? Quando você se muda, você passa anos e anos se dedicando àquilo ali, se empenhando naquilo, com a fotinho, no meu caso tinha fotinho no porta-retrato ali no Palácio Itamaraty, em cima da mesa que eu estudava para dar empolgação. E aí você chega ali, né? Você é da casa, você tem um crachá, você entra, você pode entrar, livre acesso e tudo. Tem aquele certo deslumbramento inicial. O primeiro D, né? Não sei se o Hélio vai falar. O Hélio sabe muito bem. Não, eu não vou falar os outros dois. Mas o trabalho no Rio Branco, basicamente, é assistir aula. É sentar ali. Existe um trabalho essencial ali de formação de diplomatas, que vai muito mais além do conteúdo. O conteúdo, basicamente, necessário a gente adquirir ao longo da preparação. E ao longo do Rio Branco, a gente desenvolve outras habilidades. Por exemplo, a gente tem aula sobre relações públicas. Aprende a dar entrevista, falar em público, falar em rádio, né? Rádio, televisão, entrevista com celular, entrevista com câmera e coisas dessa natureza. Aprende a discursar em inglês, debater em inglês, técnicas de negociação, linguagem diplomática, quer dizer, tem um viés muito mais prático que é essencial, além do conteúdo, né? Em alguns casos o deslumbramento é um pouco maior, em outros casos o deslumbramento é um pouco menor. No meu, eu nem acho que tenha sido dos maiores, né? Muita gente, claro, a gente está basicamente na Praça dos Três Poderes, né? Então, no cerimonial, por exemplo, a gente começa a lidar com pessoas que até então a gente achava muito importantes, né? De altos cargos no governo. Muita gente, no primeiro momento, fica empolgado com isso. Mas, na verdade, a grande expectativa agora é quarta-feira que vem, né? Quarta-feira que vem vai ter a nossa lotação. E aí sim a gente começa... A cara do Hélio. É isso o ano inteiro, né? Esperado por gente. E no Rio Branco, a gente, bem ou mal, existe uma certa sensação de que a gente estudou tanto, se dedicou tanto, a gente quer começar a trabalhar de uma vez, né? Quer botar a mão na massa logo, e a gente tem que assistir uma carga horária razoável. Agora, a grande expectativa é a quarta-feira, dia 28, aí a nossa lotação, né? Iniciar na Secretaria de Estado, aí colocando a mão na massa. E aí, Daniel? Fala aí, vai. Eu vou ser extremamente sincero. Acho que a primeira coisa que eu senti quando eu entrei no Itamaraty é realização. Sim, eu não estou fazendo propaganda de absolutamente nada. É simplesmente o que eu senti. É uma sensação que literalmente é indescritível. Quando eu recebi esse crachá aqui, o Pedro falou do crachá, inclusive está no meu bolso, cheguei agora.
Escrachar aqui. Fez o cara do Uber correr para Google. Exato. E eu vou falar o que eu falei hoje no táxi. No táxi não, no Uber, no motorista de cerimonial hoje. Para quem não sabe, o Pedro está de prova, o Hélio sabe que isso é super comum. A gente está desde janeiro viajando, trabalhando sábado e domingo, e a gente está quase 15 dias trabalhando direto. Sendo que no sábado eu trabalhei 14 horas, no domingo 12 horas e hoje 16 horas. Eu não sabia nem onde eu estava quando eu saí hoje da base aérea para fazer uma atividade cerimonial e voltei para o Itamaraty para prestar contas aos superiores hierárquicos. E acordando 4h30 da manhã. Exato. Chega em casa meia-noite e meia, vai acordar 4h30. Aí eu cheguei e falei, cara, eu adoro esse trabalho, eu amo esse trabalho, não faria absolutamente nada no mundo além disso. E eu acho que a sensação de você fazer o que você ama é uma coisa que não tem preço. É aquela coisa, qual é a única coisa que você não pode comprar quando você está embaixo d'água? O ar, o oxigênio, né, para ser mais sincero, ou a capacidade de respirar. É mais ou menos isso. Você vai passar nesse concurso quando você estiver tão entusiasmado com a possibilidade de ser bem-sucedido quanto você quiser respirar. É simples assim. E essa sensação de realização que eu tive é uma coisa que, eu não sei para os outros, eu falo por mim. Eu ainda sinto e sinto muito, né? Mas além disso, teve uma outra coisa que ficou bastante clara para mim quando eu entrei no Rio Branco. Que o concurso é só uma parte do que estava por vir, né? Quando você entra, o Hélio vai falar melhor disso do que eu. O Hélio tem um ditado que eu considero que é a coisa mais acertada que eu já ouvi no meu primeiro ano de Rio Branco. Ele vai ter que falar aqui. Mas eu vou te dizer que eu percebi logo de cara que, assim, se você leva o seu trabalho a sério, eu acho que você deve levar, porque é difícil entrar demais, você está começando uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. O concurso não é uma corrida de 100 metros e a carreira é parte disso. É uma maratona. Então, quando eu entrei, eu falei, e aí eu vou acabar com o sonho de muita gente, mas vai demorar mais um aninho aí, talvez um pouco mais, para você poder fazer aquilo que o Hélio descreveu, de ficar domingo de boa, sem fazer absolutamente nada, e ficar lendo algum romance francês ou algum livro que não tem absolutamente nada a ver com o seu trabalho. Pois se você leva o Rio Branco a sério, você vai trabalhar muito. Você vai trabalhar quando você chegar em casa, você vai trabalhar no final de semana, porque a carga horária é puxada. Mas você escolheu ser diplomata. E assim, eu acho que é uma escolha completamente válida. Falei de novo. Abre uma escola preparatória para concurso público, que daí você vai ter todos os fins de semana livre. É tranquilo, cara. Isso é uma vocação, Bolzão. Isso é uma vocação. Ô, Hélio, fala então desse... Como é que é essa frase? Bolzão, tinha um embaixador que brincava que a partir do momento que você passa no Rio Branco, começa um processo de geleização do cérebro. Seu cérebro começa a se transformar em geleia. E quando ele era embaixador, então eu falava, quando chegava embaixador, eu não conseguia mais digitar telefone e tal. Então acho que eu estou no meio, assim, o meu eu não vou falar, o pessoal falou tão bonito, né? O meu eu vou falar bem de outro jeito, assim, já. Quando saiu o resultado do concurso, minha mãe soltou foguete. Né? Mas a mãe é para isso mesmo, né? Mas a sensação maior é o seguinte, não é felicidade necessariamente. A sensação de que tinha aquelas bigornas de desenho que ficava assim no seu pescoço, que ela caiu e que você agora pode levantar a cabeça e olhar em volta. Assim, então, realmente, passar nesse concurso é algo que é o que o Daniel falou. Você muda, você altera a sua história, você olha para trás com outra forma, com outro jeito, como você olha, parece que foi tudo mais fácil, mais tranquilo, você para de sentir, você tem uma memória coletiva e com uma seletividade da memória, né? E comigo foi a mesma coisa, mas óbvio, que você não pode deixar isso necessariamente passar. E o Rio Branco, ele é um desafio, exatamente no primeiro momento. A história dos 3Ds, não dá para entrar em todos os detalhes aqui, porque aqui é aberto, né? Mas os 3Ds de todo diplomata entrando no Rio Branco é o deslumbramento, a desilusão e o desespero. Então, você passa pelo deslumbramento, você vai ficar relativamente desiludido, mas tem razão de ser, e depois na hora que você entra no desespero, na hora que você passa do desespero, você está pronto para ser diplomata, porque diplomata exatamente vai lidar com temas que você não pode desesperar nunca, né? Então, aí você está pronto, já ultrapassou essa coisa. O Rio Branco, ele tem, agora vou meio que falar aqui da minha perspectiva, ele tem uma ideia, por isso que muita gente tem o deslumbramento
a desilusão e o desespero. Ele tem uma função de homogeneização e preparação um pouco para os estilos da diplomacia. É interessante falar isso, porque tem muita gente que acha que já tem muita experiência profissional, experiência interessante, e que acha, então, que já estaria pronto para lidar com os temas diplomáticos. Isso é uma coisa que eu falo sempre dos alunos do Rio Branco. Vocês já vêm com experiência, vocês não estão chegando aqui ver, vocês não são, salvo um ou outro, vocês não são recém-formados, vocês trazem uma experiência. Mas diplomacia é uma tecnologia muito peculiar. É uma tecnologia que é difícil você escrever em livro. Você pode escrever livro sobre diplomacia, o que é, o que faz, etc. Mas é uma fineza do tom, é algo que você vai ganhando muito aos poucos. Então, você não tem tecnologia para a diplomacia. A primeira forma, a diplomacia é uma tecnologia que você não tem como preparar antes. É na vivência, aos pouquinhos, é nessa homogeneização, é nessa vivência a partir do Rio Branco. O Rio Branco é o primeiro momento desses elementos. Então, você tem que, meio que, homogeneizar o conhecimento. Porque, como o Daniel falou, tem gente que é mais especialista em direito, tem gente que é especialista em economia. Você precisa garantir que todo mundo esteja no mesmo patamar. Então, sempre vai ter uma matéria que você está absolutamente frustrado, porque é uma matéria que você já estudava e sabia muito. Provavelmente você sabe tanto quanto o professor ou mais. Nessa matéria, óbvio, para que você está fazendo essa matéria? É só para você relembrar os conceitos, mas tem outros 10 que precisam também homogeneizar. Então, sai a turma com a mesma formação. E, principalmente, conhecer um pouco os ritos de dentro do Itamaraty. Alguns ritos são peculiares de dentro do Itamaraty e algumas dessas experiências que vão ser necessárias em termos de carreira diplomática. O jeito de ser diplomata, de atuar diplomaticamente, um diplomata profissional, o cara que realmente se dedica e tem compromisso, ele vai ver que tem algumas formas de atuar e algumas sensibilidades, e são sutilezas muito, muito grandes. E realmente a experiência para isso precisa, de uma certa forma, até de uma carreira mais hierarquizada. Por que não dá para, de repente, você já colocar alguém já como embaixador? Porque tem alguns elementos ali que vão fazer falta mais para frente. Então, aos pouquinhos, você vai cumprindo isso, e óbvio que a função, depois você vai estar no Rio Branco e depois no começo da carreira, é ralar. Por isso que os meninos estão reclamando aí dessa fase, mas assim, você não para de trabalhar depois, é muito variável, depois como é a dedicação, mas o começo é para isso mesmo. É necessário, dá para você fazer outras coisas? Dá. O Rio Branco foi evoluindo muito, hoje ele está, eu acho que muito mais bem estruturado, está muito melhor planejado do que o Rio Branco que eu fiz, por exemplo. Então, talvez, uma pergunta que apareceu, um mestrado junto com o Rio Branco. Talvez hoje seja difícil. Aí os meninos, o Pedro e os... Desculpa, eu chamei de meninos pela diferença de idade, só porque foram meus alunos lá dentro agora. Mas são os professores do IDEG, sorry aí. Mas a minha idade, eu faço 40 esse ano, viu, Marcelo? Então, eu estou entrando no Zenta. Relaxa. Mas, assim, é parte do negócio. Vocês podem dizer aí um pouco se dá, hoje o Rio Branco dá tempo ou não. Eu consegui terminar o mestrado, faltava só o fim do mestrado, eu consegui terminar, eu consegui fazer o doutorado trabalhando, isso daí realmente depois dá. A família tem que vir sempre em primeiro lugar, coisas assim, de dentro da carreira que você tem que aprender. A forma de você definir suas prioridades muda bastante. Primeiro, se você colocar sempre a família em primeiro lugar, a carreira vai muito bem. Você não precisa optar entre o outro. E segundo, que você, quando vai escolher um posto, chefia, colegas, isso importa às vezes mais do que o trabalho que você vai fazer, como você vai fazer esse trabalho. Mas para voltar tudo aí atrás, gente, tem uma coisa que aí tem que ser muito sincero também para todo mundo que passou. Talvez a sensação seja maior, seja de alívio, seja de enfrentar um mundo novo, que a gente já comenta aí, mas, assim, é bom pra cacete passar. É muito bom. Então, assim, depois de 4, 5 anos... A gente já pode fechar palestras, que o Hélio resumiu tudo. Vai ser derrotado, tal, não sei o quê, mas depois de tudo aquilo, passar é bom. É isso, é uma coisa interessantíssima, né? Ver essa tua fala, porque, velho, é uma coisa tão complicada, né? Para quem tá de fora, né? Para quem está estudando e tem um caminho a ser trilhado, né? Na fala dos três, dá para perceber que vocês estão, né, extremamente apaixonados pela carreira e mais do que isso, né? Dá para perceber que a carreira, ela oferece coisas muito interessantes, né? Muito engraçado, o Raposo,
entrou nesse ano, né? Fez o concurso ano passado. Aí entrou esse ano e aí ele me ligou e tal. Falou, pô, Bolzano, vou te falar uma coisa, cara. Você sabe que é uma estrutura do serviço público que oferece coisa bacana? Assim, tem muita coisa legal lá dentro. Eu falei, pô, né? É porque ele veio de uma burocracia estrita, né? E, então, quer dizer, existe realmente essa possibilidade, dá para ver que tem uma motivação muito clara, né? Uma das coisas que eu sempre me pergunto, até porque eu vejo muito isso em posts de diplomatas e tal, e que, na minha visão, talvez seja algo importante para quem está estudando, para já começar a perceber, existe um deslumbramento com a carreira. Isso é um fato, né? Até pela dificuldade do concurso e tudo, e por tudo isso que a carreira oferece. Agora, uma pergunta que fica, e eu acho que ela tem que ser feita, que ela é informativa, sobretudo, tem muita gente que confunde, não tem não, sobretudo, Hélio, essa coisa de que, olha, eu sou alguém que passou na prova e não um servidor público. Tem muita gente que acha que passou no concurso, vai para Saraus e vai ser o novo Vinícius Moraes. Vou passar no mundo cultural, vou ter exposições, vou a teatros, coquetéis. Um pouco isso tem, sim, é verdade, mas isso tem uma funcionalidade. Sobre a carreira em si, é o seguinte, eu acho uma das carreiras mais legais que tem, não é? Que ela existe desde que as sociedades organizadas começaram a ter contato com as outras. Óbvio que por muito tempo era restrito a alguns tipos de pessoa, e hoje todo mundo, inclusive eu, por exemplo, que não tenho relação nenhuma, não tinha nenhuma relação com a carreira, tem a oportunidade de entrar nela. Então, assim, a carreira é muito interessante. Agora, não dá para negar que a gente está entrando numa burocracia, é a primeira coisa. Então, assim, tem que ter a noção da realidade da carreira, e aí eu desenvolvo um pouco mais isso. E tem uma outra coisa que eu repito o tempo inteiro nas aulas, e eu penso isso o tempo inteiro. Tem um lado que é você, a sua relação com a carreira. Tem o outro, que é a relação com o compromisso, que você tem que lembrar todo dia, que quem paga o seu salário são as pessoas que estão pagando imposto. Então, assim, não importa se é a pessoa mais rica, às vezes até menos as pessoas mais ricas que existem no Brasil. E a carga de impostos a gente sabe, Marcelo, você que normalmente sabe como que cai aqui no Brasil. Mas é um pouquinho de cada um que está fazendo o seu salário. Então, você pode ter uma noção de patriotismo, de você servir ao Brasil, que é muito legal, mas tem que ter um compromisso com o fato de que a sociedade brasileira está te financiando. Isso não significa você ter que aceitar uma ideia que existe no Brasil, que a gente sente todo o tempo, que parece que quando você vira diplomata e vai para o exterior, parece que ser mandado para o exterior é um prêmio. Você está indo? Para que você quer salário? Você já estava sendo mandado lá para o exterior? Não é nada. Não, a gente tem uma certa forma de lidar, assim, parece que a gente está vivendo privilégios. Óbvio, o tanto que você estuda, o acesso que você acaba tendo, você vai se construindo, vai adquirindo uma bagagem cultural muito, isso vai mudando as suas atitudes. Mas tem gente que tem que tomar cuidado com isso, porque elas veem esse exterior e acham que esse exterior é o diplomata. Que você está em coquetéis, você está em teatro, você está coisa. Então tem gente que não incorpora ou que não percebe o lado do servidor público. Nós somos servidores públicos, a gente tem um regime especial, que em parte só é especial, mas o resto é todo mundo da mesma forma. A carreira é burocrática, você não tem como, assim, não é uma carreira fora do Executivo Nacional. Então, tudo que passa os outros, em termos de Executivo Nacional, passam. Tem algumas vantagens e tem também alguns desafios. O fato de você mudar regularmente, para mim, é interessante porque cada vez parece que é um recomeço. Então, por mais que o trabalho seja o mesmo, a burocracia seja a mesma, você tem sempre um recomeço, um novo país, etc. É massacrante muitas vezes a burocracia. É tão massacrante que muitas vezes o pessoal falava que gerava tanta coisa, assim, como em todos. Esse dito serve para todo o serviço público, eu acho, para todas as empresas, para tudo. Né? Se cercar vira zoológico, se cobrir vira circo, se murar vira hospício, porque você está sempre na pressão e tendo que enfrentar tudo. Então, assim, não imaginem que não seja uma carreira burocrática, que você não vai ter burocracia. O dia a dia é muito burocrático, pode ser muito pesado. Agora, a partir daí, você constrói a sua carreira. E é isso que eu acho que é alguma coisa que muita gente, e gente que está em muito tempo de carreira, já até não percebeu.
Você tem que ter o treinamento, você tem que ter, o Itamaraty tem que oferecer vários desses elementos. Agora, quem faz a carreira é você mesmo. Quem vai aproveitar as oportunidades, quem vai saber como lidar com tudo que a carreira vai trazer, é você. Você vai fazer a sua carreira e tem que ser proativo. Para que existem coquetéis? Para que existe isso? A função do diplomata é representação e informação. Você precisa conhecer as pessoas para articular bem os interesses do governo brasileiro e ter informações. Você não consegue isso numa mesa de reunião seca, ligando para uma pessoa que você nunca viu na vida. As empresas fazem isso, convidar o cliente para almoçar, etc. Então, você tem momentos em que você tem que ter contatos informais e tem que ter os momentos ou de você prestigiar os contatos ou de cair nos contatos. Para isso que você faz os grandes eventos, as datas nacionais, etc. Então, muito do que é aparente deslumbramento é um trabalho que o bom profissional vai saber como, vai entender que aquilo é um trabalho. Os meus bons chefes que eu tive, quando a gente tinha data nacional no exterior, existe uma regra. Se ele visse 2 diplomatas juntos, não tinha punição, mas você ia sofrer uma chamada de atenção. Não tinha que ficar 2 diplomatas juntos conversando entre si, você tinha que circular com seus convidados. Então, assim, tem um lado da burocracia, que é muito pesado. As novas gerações, elas enfrentam uma carreira que vai ser diferente da minha, porque houve uma mudança estrutural com as turmas de 100, que não permitem que a carreira das novas gerações seja igual à minha carreira, tendo perspectiva de ascensão. Isso não tem como mais. Agora, é o que eu falo, desde o início, desde você como terceiro secretário, estava te relatando, você vai ter experiência que nem Pedro e Daniel hoje estavam, de peligue, de presidentes, vendo como que as coisas acontecem, e depois no exterior, como terceiro secretário, você vai chefiar setor, você vai estar vivendo o dia a dia da diplomacia. Então, assim, a carreira é boa desde sempre. Aí, só para terminar, eu sei que já me alonguei, desculpa, Bolzan, agora, que abre portas, que é uma carreira que abre portas e que te dá oportunidades, se você souber aproveitar, são muito interessantes, você vai viver em países com culturas ricas. A cada cultura que você aprender nova, se embrenhar, saber, por isso que às vezes a gente tem que sempre tomar cuidado, o diplomata que parece que é um arrogante, sofisticado, porque assim, o cara serviu ao lugar, então ele se embrenhou tanto na cultura daquele país, que depois ele está comentando à toa com um amigo. E o amigo fala, abri um restaurante desse país aqui. Não é até interessante, mas não é igual àquela taperinha que tinha perto da minha casa, na esquina, lá em Addis Abeba. Às vezes isso pode parecer arrogante, mas é a riqueza cultural. E a última coisa que eu diria é o seguinte, realmente é uma carreira que abre portas. Tem gente que todo mundo entra pensando em fazer a carreira inteira, mas você não precisa necessariamente pensar nisso. Você tem como, por exemplo, ficar um tempo, ter uma experiência diplomática e depois buscar outras alternativas. Você pode buscar outras coisas. Tem realmente fast tracks em termos de algumas carreiras, por exemplo, ou de algumas portas, que você sendo diplomata vai ser diferente para você, mesmo em organizações internacionais. Aí minha última frase, para terminar. Tinha um amigo que falava o seguinte, uma vez, quando ele passou, tinha no jornal da cidade falando, não sei quem, romancista, ensaísta, não sei quem. Nossa, mas você é tudo isso? Olha, até semana passada era vagabundo, vivendo na custa de trabalho que pagava pouco e ainda tendo que não sei o quê. Mas depois que eu passei, eu sou tudo isso. Realmente essa barreira do concurso é o 880, mas vale a pena. Uhum. Isso é um detalhe, uma coisa, acho que a coisa mais massacrante de você fazer concurso é o que foi colocado agora. Se você tá teoricamente, né, na iniciativa privada, a ascensão tende a ser assim, progressivo. No concurso público não é assim. Uhum. Então, o que parece, para quem passa, isso é uma coisa bastante importante, ótimo que foi mencionado, é que você não muda quando a prova acaba e você recebe a confirmação de que você foi aprovado. Você é a mesma pessoa. Ninguém mudou. A minha capacidade de analisar algo não se alterou. Alterou simplesmente a profissão. Quando você dá uma posse, você muda de profissão. Então, assim, isso é legal para deixar bem claro para o pessoal. Pelo menos eu falo pelos diplomatas que eu conheço. Eu não conheço nenhum décimo dos diplomatas que, por exemplo, ele conhece, mas eu conheço os que convivem comigo e que frequentavam minha casa em São Paulo. Ninguém achava que ficava iluminado quando passava no concurso. Então, essa coisa de você se colocar como um ser acima dos outros,
com uma capacidade intelectual estupenda, eu não conheço quem faça isso. Tá? Se a pessoa faz isso, ela fazia provavelmente antes de passar. Porque não acontece nada que te torne uma pessoa diferente das demais. Não existe nada que faça com que você seja melhor ou pior. Você é a mesma pessoa. Simplesmente você tem agora um trabalho em que você tem que aprender uma série de regras não escritas, tá? Você não conhece. O Rio Branco, inclusive, serve para isso, como a gente já colocou. Entre outras coisas, obviamente. E você pode colocar isso em prática. E o trabalho é um trabalho como qualquer outro. Assim. Você tem dias em que você vai ter um trabalho um pouco mais, digamos assim, analítico. Mas há dias em que o trabalho é um trabalho muito mais braçal, é um trabalho burocrático como qualquer outro. É trabalho. Não é simplesmente um coquetel em que você vai discutir literatura francesa por discutir literatura francesa. Você até pode fazer isso, mas você tem que ter em mente o porquê de você estar ali e qual é seu papel. Tanto é trabalho que a gente não pode nem se dar o luxo de não ir, né? Você às vezes está cansado, um expediente inteiro de trabalho, você quer ir para casa descansar, você tem que ir lá conversar sobre o CDE. Vamos lá conversar, bater papo sobre BRIC, o CDE, em francês, em inglês. E é trabalho, não é a cerveja da galera. Não é? Você pode até eventualmente beber um pouco de vinho, mas moderadamente, né? Um pouco o mínimo necessário, que de fato trabalho, não é diversão exatamente. Muito bom. Bom, gente, é o seguinte, eu acho que com isso a gente fecha aqui a pauta do que eu tinha programado. Desculpa, deixa eu comentar um pouquinho. Claro. Mais de uma pergunta aqui, inclusive, sobre como que é o desenvolvimento da carreira, um pouco. Posso pegar assim? Claro que pode. Pedro e Daniel também podem complementar. Mas é o seguinte, bom, a maior parte de quem está estudando vai saber que você tem 6 etapas na carreira. Vamos assim, pegar primeiro a estrutura da carreira, depois Brasília e exterior, rapidamente. São 3 estruturas de carreira, você entra como terceiro secretário, você vai de terceiro, segundo, primeiro secretário, conselheiro, ministro segunda classe, primeira classe. De terceiro para segundo secretário, não tem basicamente regra puramente antiguidade, que é o concurso que define. Hoje está muito mais lento, e você vai basicamente levar uns 6, 7 anos para ser promovido segundo. A partir daí entra a promoção por mérito, e que é um mérito, na verdade, você vai ver no fim que todo mundo tem. Então tem outras regras, outras coisas que entram, mas a partir daí tem vários requisitos que começam a entrar para você. Por exemplo, de segundo a primeiro secretário, você tem que ter 3 anos, sempre tem um interstício, ou seja, você tem que ficar um tempo mínimo na classe. Hoje, 3 anos já debatem aumentar um pouco mais. E você vai ter que ter o interstício, algum tempo de exterior, que vai variar, e tempos de concurso público. Ou seja, para primeiro secretário, você precisa de 2 anos de exterior. É basicamente um posto. Mas para conselheiro, e nada mais. Para conselheiro, você tem que ter 5 anos de exterior, você tem que ter o interstício e 10 anos de serviço público. Para ministro, são 7 anos e meio de exterior, o interstício, mais 15 anos de serviço público. E para embaixador são 20 anos de serviço público, 10 anos de exterior. Então, assim, realmente é feito para você realmente não ter um fast track, alguém que chegue rapidamente. O mínimo que a pessoa vai ter que chegar no topo da carreira são 20 anos. Para a turma do Pedro, do Daniel, do Raposo e de quem estiver prestando, exatamente pela dificuldade, por ter muito a turma de 100, ficou muito mais lento, então a perspectiva hoje de chegar a embaixador diminuiu. Mas, por exemplo, uma pergunta que fizeram com 36 anos. Olha, você com 36 anos vai ter pelo menos 40 anos de carreira, se você passa esse ano. Então, dá tempo para aproveitar, servir no exterior, aproveitar todos os elementos e tudo que a carreira pode ter de bom e de ruim e ter a experiência diplomática, assim como todo mundo. A ascensão funcional talvez não chegue lá, mas assim, é o que eu quero só ressaltar, bater. De terceiro secretário para frente é legal, porque tinha diplomata antigamente que tinha esse tom de que se não chegasse a embaixador não ia valer a pena. Não, isso acabou. Aí, rapidamente, você sai do Rio Branco, você passou no concurso, já toma posse, terceiro secretário, sai do Rio Branco, você vai ser lotado na SERE, que é a Secretaria de Estado das Relações Exteriores. O Ministério é dividido em 2 grandes blocos, as missões do exterior, o serviço exterior, e a SERE aqui no Brasil. Então, e são esse tipo de palavra de linguajar que você vai aprendendo muito, assim, porque é a SERE, missão, etc. E você vai ser lotado na SERE, você tem que ficar um tempo mínimo na SERE até a primeira saída, a primeira remoção. A partir daí, não tem muita regra. O que é a primeira remoção? Os postos no exterior são A, B, C, D. Você tem que ficar 1 ano para ir para posto D, 2 anos para posto C, 3 anos para posto
B, 2 anos para posto B e 3 anos para posto A. Você ficou 3 anos trabalhando no Brasil, você vai entrar num plano de remoção que a gente chama, você vai se inscrever, vão ver o tempo, por exemplo, se você já tem para posto A, vão te dar várias opções, você vai escolher 6 delas e vão te dar uma dessas opções. E é a partir daí que você vai para o exterior e essa coisa se repete até conselheiro, basicamente, de você entrar nos planos de remoção. E aí você vai circular, até conselheiro você não pode repetir posto, então você vai, por exemplo, fazer um A, você só pode fazer B, C ou D. E aí entra a política da administração, entra convite de chefia, etc. E a partir daí você vai seguindo a sua vida. Por que é importante, às vezes, você ficar um tempo maior na série antes de sair? Porque esse primeiro momento, que o Pedro e o Daniel vão começar agora, é um momento em que você vai um pouco mostrar para o que você está vendo. Você vai fazer contato. Você tem, na Secretaria de Estado das Relações Exteriores, 500, 600 diplomatas. De alguma forma, você vai ter contato com quase todos eles. Quando você estiver no posto, você vai ter contato com o maior posto que tem 30 diplomatas. Então, o momento de verem seu trabalho, de você conhecer mais gente, e se a carreira diplomática é representação e contato, também é o mesmo para dentro da diplomacia. Então, às vezes, é importante você ficar mais tempo até do que sair rápido para o exterior. E aí o resto é assim, é uma carreira de Estado, é uma burocracia, e é uma carreira que tem um componente político grande. Tem muita gente que fala, tem alguns elementos políticos que poderiam ser ruins. Também acho, talvez o sistema de promoções poderia ser mais eficiente. Mas, fora da parte efetiva, o que eu penso, pelo menos, se um juiz, é a capacidade de julgamento dele, o conhecimento de direito que faz a diferença dele. Então, a capacidade de articulação dele não poderia nunca fazer diferença numa promoção. Mas o core do trabalho, seu job description, é saber se articular. Você tem que saber se articular também na hora de você resolver a sua vida dentro do Itamaraty. Você está mostrando que você não tem competência nem para lidar com seus temas pessoais. Então, assim, aí vão perguntar, e como que é feita a escolha da lotação tal? A primeira lotação vai ser pela ordem do Rio Branco. Óbvio que depois de 1 ano, 2, você tem como mudar, sempre é possível. Se você tiver vontade, compromisso e quiser entender, conversar, se articular, você consegue tudo que você precisa lá dentro da carreira. Tem frustrações? Tem. Todo mundo é frustrado. A brincadeira talvez que possa ser feita é o seguinte, diplomata também joga na Mega Sena esperando algum dia ganhar e largar tudo isso e jogar fora. Mas salvo a hipótese da Mega Sena, dentre as carreiras possíveis, eu acho mais legais e interessantes, porque vai não só o trabalho, apesar de burocrático, mas você vai ter uma coisa que, para mim, por exemplo, na minha opção para prestar o concurso, fez uma diferença. Eu tinha esse conhecido diplomata e um conhecido que era sócio de um dos maiores escritórios de advocacia do Brasil. Entre os dois, eu podia tentar seguir as 2 carreiras, porque eu estava fazendo estágio no escritório dele. E a diferença que eu olhei, duas pessoas de 60, 65 anos, um tinha muito, muito, muito dinheiro e uma vida muito interessante. O outro tinha uma vida muito confortável, agora, ele tinha uns 4, 5 livros para escrever sobre a vida dele, sobre o que ele tinha passado até então. Então, assim, a minha opção todo mundo quer uma vida confortável, todo mundo até tem vontade de ter mais. Agora, a minha opção, quando eu resolvi ser diplomata, foi exatamente para ter história de vida. Isso daí, por mais que 90% do tempo seja burocracia, os 10% que acabam tendo, você realmente vai ter história que vale a pena contar para os netos. Exatamente. Perfeito. Agora, o Daniel Pedro já está comentando isso agora direto. Ó. Eu diria que hoje aconteceram algumas coisas desse nível, assim. Não dá para falar agora. Parar de gravar. Mas fantástico. E só um tema com relação a ser embaixador e tal. Gente, para quem está fazendo concurso, eu falo com base no que eu sinto, assim, comparando. A mudança de perspectiva de vida é brutal de quando você faz concurso, de quando você passa. Que, pelo menos eu considero, é aquela coisa assim, cada um tem a sua maneira de enxergar a vida, mas eu realmente acho que você se preocupar se você vai chegar ao topo ou não da carreira diplomática antes de entrar, é como você não aproveitar uma festa de aniversário até o final, preocupado se o aniversariante vai te dar o primeiro pedaço do bolo ou não. Entendeu? É o tipo de coisa que, assim, faz parte da carreira, você está numa estrutura que vai subir até aquele nível, mas assim, você realmente vai esperar até os 50 ou 60 se sentir realizado?
eu acho que você tem que entrar com base no que você quer ser desde o início. Qual é o seu trabalho? Qual é a sua vocação? O que você quer ser no sentido de representar o país, no sentido de ter o tipo de experiência que você vai ter no Itamaraty? E se eu não conseguir entrar mais velho? Tem gente que está entrando com 39 anos de idade. Eu conheço pessoas que entraram com 40 e tantos, com filhos. E desse pessoal mais velho, eu nunca ouvi ninguém falando que estava chateado porque é um pouco mais velho, um pouco mais novo que o pessoal que está estudando com eles. Aí o cara falou, a carreira é muito divertida. A carreira é divertida e a carreira vai desde um trabalho final de Rio Branco, a pedido de algum professor que acaba influenciando em alguma medida uma posição na política externa brasileira, especificamente um trabalho que eu fiz, não vou dar detalhes, que ainda não é ostensivo, mas que acabou influenciando a posição brasileira em um caso na Corte Internacional de Justiça, até a inauguração que eu fiz hoje de uma nova modalidade olímpica do atletismo, que é o 200 metros com terno, que foi a coisa, na verdade, mais importante que eu fiz hoje, que foi uma missão de reconhecimento, acompanhando o primeiro-ministro do Senegal. A embaixada do Senegal deu para a gente o endereço errado de onde a gente ia. A gente chegou está tendo o Fórum Mundial da Água, a gente chegou no centro de convenções, não era no centro de convenções, era no estádio Mané Garrincha. E a gente chegou e, claro, houve uma certa irritação momentânea, os batedores não tinham feito o reconhecimento da área, eu resolvi sair, peguei um carro do comboio, saí do comboio e fui procurar, que nem um louco, com o motorista, onde era tal entrada no estádio Mané Garrincha. Em alguns momentos eu fiz uma corrida, e eu fui bonitinho hoje, que recebi o primeiro-ministro, botei a abotoadura, fui com aquele sapato mais apertado e tudo, e tive que fazer aí os 200 metros no sol de terno, que foi a coisa mais importante que eu fiz hoje, porque eu consegui passar para eles onde era a entrada e minimizar aí o que poderia ser eventualmente um estresse de não estar encontrando onde era o lugar que a gente tinha que chegar com o primeiro-ministro. Isso depois de 40 anos, essas histórias vão acumulando e ficam uma maravilha. E elas nessa parte elas só vão melhorando, porque elas vão ficando mais pitorescas, às vezes mais bizarras, mas mais pitorescas e sempre mais interessantes. Só uma resposta aqui rápida, tem uma questão do embaixador. Na verdade, o serviço exterior, as missões do Brasil no exterior, você tem as embaixadas, os consulados, as missões permanentes, e a gente tem dois escritórios de representação. Em linhas muito gerais, a embaixada é a parte política, em todos os níveis, política, econômico, é o relacionamento entre os dois estados. O consulado é uma mistura de cartório com delegacia de polícia, esse tipo de coisa. Ela cuida dos brasileiros e dos estrangeiros, ela é pessoal. Então, são trabalhos diferentes, mas todos eles são da mesma carreira. Então, você tem as missões, você pode se inscrever, por exemplo, escolher ir para uma embaixada ou ir para um consulado. Existe essa possibilidade. Tem consulados interessantíssimos, tem embaixadas interessantíssimas. Você pode ir fazendo, tem gente que vai fazer só embaixadas, tem gente que vai fazer só consulados até. As missões são aquelas multilaterais. A gente tem missão na ONU, na OEA, etc. Então, hoje, por exemplo, os cônsules gerais, os embaixadores, são todos ministros de primeira classe e são escolhidos aí de acordo com todos os critérios políticos, etc. Então, tenho 40 sou militar. Eu estou vendo só um comentário aqui, porque... Bem legal esse comentário. Trabalho aqui. Tem um colega da nossa turma que era capitão do Exército e ingressou. E 40 anos é novo hoje em dia, a compulsória é 75. Heleno, você deve ser tenente coronel ou coronel já, por aí, né? Ou fragata ou mariguerra. Normalmente é isso. Já que teve a missão militar, sim, para as primeiras sargentos. Opa, você é quase suboficial, né? Então, excelente. Eu tinha o suboficial que trabalhava em Lima comigo, era um dos caras mais legais, que trabalhava na adjudância marinha, um dos caras mais interessantes. O cara tinha 13 anos de GRUMEC, que é o Grupo de Mergulhadores de Combate. Um negócio fabuloso, assim. Então, muito legal. Não, muito bem. Manda ver, cara, porque você vai gostar muito do trabalho. E quem é militar entende muito a carreira diplomática, eu acho. E vai ter... e tem algumas afinidades que valem muito a pena. Então, você vai se sentir muito em casa passando. Então, força lá. Muito bom. Bom, gente, é o seguinte. Eu vou
vou finalizar aqui, até porque já passando das 2 horas, acho, de palestra quase. Marcelo, só para concluir, Fala, se a Pedro. gente puder passar aí fechar com 2 mensagens-chave que eu acho que foram passadas aí ao longo da nossa apresentação, só para a gente sistematizar. A primeira delas é a insistência, que a gente insistiu muito no início da apresentação. Insistência é um ponto-chave. Você falou da trajetória, né? É preciso saber que é uma trajetória árdua, relativamente longa, que exige custos, como o Daniel mencionou, custos em termos de tempo, em termos de esforço pessoal, emocional, em termos de dinheiro, né? E, ao mesmo tempo, a segunda mensagem é que, se é uma trajetória árdua, é, ao mesmo tempo, uma trajetória engrandecedora, né? É uma trajetória ao longo da qual a gente amadurece, a gente engrandece enquanto pessoa, enquanto profissional, a gente faz amigos. Tem muita gente perguntando aí ao longo da apresentação se é possível conciliar os estudos com mestrado, com família, com profissão, com trabalho. É possível conciliar tudo isso. Boa parte, se não a maior parte dos colegas, inclusive em algum momento da preparação, conciliou esses esforços. E outra coisa que o Daniel acho que deixou claro aqui, a gente não pode, às vezes, as pessoas que estão estudando acham que vão começar a viver quando passar no concurso, vão ser felizes só quando passar no concurso. Não, tem que viver já, tem que viver sempre, né? Tem que ser feliz sempre. O ministro Fortuna tem uma frase muito boa, que eu vou parafrasear para incluir o concurso, que é mais ou menos o seguinte: o sujeito fica angustiado, ele fica tenso, estressado, porque ele tem que passar no concurso. Aí ele passa no concurso, ele fica tenso, angustiado, porque ele tem que ir bem no Rio Branco. Aí ele vai bem no Rio Branco, ele fica tenso, angustiado, porque tem que ter uma boa lotação. Aí tem uma boa lotação, ele fica angustiado, porque ele tem que ter uma boa remoção. Tem uma boa remoção, fica angustiado, porque tem que ter uma boa promoção. Tem que chegar em embaixador, fica angustiado porque o colega de turma chegou embaixador antes. Aí ele chega em embaixador, fica angustiado porque tem que ser embaixador num posto bom. Aí ele é embaixador num posto bom, ele fica angustiado porque tem que manter esse posto. Até que um belo dia a família pergunta para ele se ele quer ser cremado ou enterrado, e até com isso ele fica angustiado. Então, quer dizer, é um caminho árduo, mas também é um caminho engrandecedor. Não é para esperar passar no concurso para viver, para ser feliz. Na minha experiência pessoal, eu fiz uma especialização, um mestrado, entrei no doutorado, casei, fiz amigos para a vida toda. O próprio Raposo, um amigo que eu fiz ao longo da preparação, que é um amigo para a vida toda, fiz outros amigos para a vida toda ao longo da preparação. Enfim, acho que a trajetória, o Mahatma Gandhi, uma vez perguntaram para ele qual era o caminho para a felicidade, ele disse que não existia caminho para a felicidade, que a felicidade é o caminho. E é mais ou menos por aí. Dá para conciliar tudo, tem que saber, tem que ter propósito de esforço e constância do objetivo, tem que ter foco, tem que ter determinação, mas também dá para conciliar tudo, dá para viver, dá para conciliar família, trabalho, estudo. Só um detalhe, acho que é legal frisar o seguinte para o pessoal, como uma maneira de fechar o debate hoje. Isso é uma coisa sobre a qual eu peguei pensando várias vezes, assim, com outros colegas que também passaram por uma situação muito parecida, né? Gente, levem em consideração, quando vocês estiverem meio desmotivados, que nesse momento, se vocês de fato estão decididos, vocês estão passando por uma se não a fase mais nobre da vida de vocês. Quando você está no meio do caminho, parece que o túnel não tem fim. Só que quando você passar, você vai olhar para trás e você vai às vezes falar assim: gente, como eu fiz isso? Como que esse negócio aconteceu? Como eu passei nessa prova? Como que isso deu certo? Às vezes você para pensar, fala: pelo amor de Deus, como é que eu passei nesse negócio? Né? É normal falar: gente, mas como é que eu vou fazer esse negócio? Todo mundo passa por essa fase. Então, assim, quando você precisar daquele um pouquinho a mais, todo mundo tem a sua maneira de fazer a sua, de ter a sua motivação. A minha, eu tinha uma bandeira do Brasil no meu quarto. Eu colocava, gigantesca. E eu tenho uma bandeira do Brasil na minha carteira há 5 anos, que eu levei para todas as provas em que eu fiz, né? Uma delas eu perdi, mas eu achei de novo. Inclusive tá aqui. Não, é sério, eu tenho uma bandeira do Brasil na minha carteira há 5 anos e pouco. E eu utilizava isso, e quando eu estudava, eu deixava uma bandeira gigantesca aqui do lado, para quando eu estivesse desanimado e quisesse sair, eu via que a nação inteira estava me olhando com um olhar de julgamento. Então, assim, todo mundo tem a sua maneira. Mas lembre-se de que agora, quando você está estudando, pode parecer muito difícil, e vai doer sim, eu não vou mentir para você. Como eu mencionei, tudo na vida tem um preço, tá? Vocês vão passar no momento que vocês quiserem ser bem-sucedidos, assim como vocês querem
respirar. Não há outra maneira. Desculpa colocar isso de uma maneira extremamente objetiva. Não tem como. Você tem que querer. Porque se você quiser mais ou menos, você não vai conseguir. Você tem que querer. Tá? Agora, o ponto seguinte que você tem também, na minha humilde opinião, ter para enfrentar as reprovações e as dificuldades, é uma frase que eu adoro do Nelson Mandela. Pessoal, a beleza na vida não está em você conseguir todos os seus objetivos imediatamente, mas sim em você conseguir levantar e continuar caminhando sempre que você enfrenta o fracasso. É isso. Meu Deus, eu não tenho frases. Depois do grande do Mandela, não tem mais estação não, viu? Porque... Eu não tenho frases. Eu tô Mas a sua foi melhor, Hélio. A sua foi a melhor da noite. Mas eu vou falar o seguinte também, já que para concluir, eu estou numa fase diferente, eu ainda considero que eu estou começando a carreira. No máximo, começando a chegar no meio dela, mas ainda eu começo. Mas eu estou com quase 15 anos de carreira agora. E, assim, olhando essa perspectiva, pelo menos 15 anos de carreira, vale muito a pena. Valeu todo o esforço, valeu todo o sacrifício. Realmente não tem como fugir disso. Assim, a parte difícil, ou talvez, eu não digo ruim, exatamente, mas a parte difícil é que tem que ralar. Tem que ralar e continuar ralando, e lembrando sempre aquela coisa, não é inteligência, é esforço. E sabendo como fazer, chega lá. Então, assim, quem tiver a experiência, como alguém mencionou aqui, é o caminho. Agora, depois passa, vai ter os altos e baixos, como eu disse, diplomata também joga na Mega Sena, querendo jogar tudo para o alto, mas eu tenho hoje dificuldade de me ver trabalhando em outra área. Óbvio que eu tento não ser aquele diplomata que só sabe fazer diplomacia, então se precisasse ir para iniciativa privada, não teria como, não. Você tem que ser profissional, você tem que ser capaz de ser chamado e convidado por uma empresa a peso de ouro para trabalhar, e você vai ficar, porque não é bem isso que você quer, mas assim, eu não me arrependo, e é uma satisfação muito grande você estar nessa carreira e acumulando as experiências que você vai ao longo da carreira. Então, o meu já de uma perspectiva um pouco mais distante, em termos do concurso, façam porque vale e é legal. Legal. O Daniel tem uma bandeira do Brasil, né? Eu tenho uma caveirinha que eu ganhei. Né? Me motiva muito. Legal. Bom, gente, é o seguinte, eu queria agradecer demais esses 3 diplomatas, eu agradeço demais. Professores são parceiros aí do dia a dia aqui do IDEG. Muitíssimo obrigado. Eu acho que eu já tinha uma ideia de que isso iria acontecer mesmo, né? Mas eu tenho certeza que foi uma palestra muito rica e justamente por ter sido descontraída e tal, né? Valiosa para quem está nessa travessia, né? Para quem tomou essa decisão e está estudando. Eu tenho certeza que quando a gente desabotoa, né, para falar, é a hora em que você consegue realmente chegar para aquelas pessoas que precisam ouvir, que estão nessa situação, né, mais flexível dos estudos. Eu só tenho a agradecer demais, né, assim, são contribuições que realmente não tem valor, isso é impossível, né, você encontrar isso em livro, não tem como ir mesmo em aula. Né, por mais que vocês deem aula, vocês jamais vão conseguir fazer essa síntese que vocês fizeram aqui. Eu acho que isso é um patrimônio realmente. Eu agradeço demais, né, em nome de todo o IDEG, toda a equipe do IDEG, que também montou essa palestra aí. Né? Fico muito feliz da gente sempre trabalhar juntos. Espero que todos tenham gostado dessas falas e que isso tenha realmente contribuído, tenha motivado, né? Mas motivado de um jeito certo, né? Que a partir de agora vocês comecem a perceber o que foi falado aqui, e mais do que isso, comecem a perceber que em cada uma dessas falas, ainda que em tempos diferentes de carreira, existe aí uma correlação muito clara com uma proposta pedagógica. Não é? Nenhuma fala desses diplomatas está dispersa.
Ao contrário, são pessoas que viveram uma proposta pedagógica e que tiveram que buscar uma proposta pedagógica para se capacitar e passar dessa prova. Porque senão não teriam realizado. Né? Acho que essa mensagem de que você precisa ter a resistência, precisa ter a disciplina, precisa ter a constância de propósito, isso é uma proposta pedagógica. E é uma metodologia, não é? E que está muito além daquela agendinha que você faz para estudar diariamente. Né? Isso é fundamento, cara, de estudo. Certo? Isso é fundamento de proposta. Isso é algo bastante profundo. Bastante profundo. E na minha visão de coordenador e de professor, eu afirmo, dentro de uma preparação não há nada mais valioso do que uma proposta pedagógica. Os professores do IDEG sabem disso, eu como professor sei disso. Eu posso montar o melhor curso que eu achar, não é? Mas se eu não tiver uma coerência de proposta, isso não vai valer para o aluno, certo? Eu posso até dar uma aula dinâmica, fazer uma gracinha aqui, uma gracinha ali, mas isso não vai funcionar na hora da prova. Então, é quando você trabalha com essa visão desses caras e constrói uma proposta com o fundamento deles, é aí que a preparação se dá. Tá bom? É óbvio, né, que isso mais do que inaugura aquilo que já ficou meio que tradicional aqui no IDEG e que nasceu, como tudo nasce aqui, de uma forma meio inconsciente, que é a Semana do Passe Livre. Né? A Semana do Passe Livre é uma semana em que o IDEG abre todas as aulas ao vivo de forma gratuita. Né? Então, vocês podem assistir às aulas, né, desses professores, do Daniel e do Hélio também, porque nós estamos disponibilizando 2 aulas deles, né, para que vocês conheçam o trabalho, não é, desses professores. Certamente é a melhor forma, né, a melhor forma que você tem para conhecer o trabalho de alguém é entrar em sala. Então, o IDEG proporciona isso, são 35 aulas ao todo, gratuitas, é um conteúdo a dar com pau. Não é? Além disso, palestras como essa, riquíssimas. Eu vou fazer uma palestra junto com o Thiago Rocha e com o Luiz de Bonafé também, sobre a questão financeira. Nós vamos abordar nessa próxima palestra, que está no cronograma, não vou me lembrar o dia, mas está no cronograma. Essa palestra vai ser só sobre dinheiro, porque isso é o tema que eu quero bater, está sendo muito discutido e eu estou percebendo que tem coisa que a gente precisa esclarecer, não é? Quando se pensa numa preparação de 4 anos, 3 anos, 2 anos, 5 anos, ou a gente relativiza os gastos ao longo do tempo, ou então você vai queimar um carro no primeiro ano de estudo, o que é a pior viagem que você pode fazer. Né? O mercado já não é mais assim, graças a Deus. Né? Ou os orixás, no meu caso. De qualquer modo, uma coisa importante é que vocês se posicionem a partir daquilo que foi falado. São experiências particulares, são experiências pessoais, né? Mas muito importantes quando você raciocina sobre elas. Né? Senão depois alguém pergunta, o que foi da palestra? O Hélio contou a história dele lá. Não, não é isso. Né? O Hélio contou uma história importante para você raciocinar sobre a tua postura. Isso é fundamento de proposta pedagógica. Beleza? Gente, eu agradeço demais. Olha, obrigado por tudo aí. Né? Pedro, Daniel, Hélio, valeu pela tarde da noite. Vocês cansadíssimos, eu sei disso. Tá bom? Obrigado, Marcelo. Obrigado, pessoal aí. Boa trajetória. Quem a gente puder ajudar, a gente está à disposição. E vocês vão ver que vale a pena. É trabalhoso, mas vale a pena. Muito bom. Então tá. Gente, convido vocês todos à semana do Passe Livre, né? É um novo ciclo que nós estamos começando agora, ok? Agradeço demais. Essa palestra vai estar disponível para vocês, a gente está gravando, então vai estar disponível no Face e tudo mais. Né? Vocês podem acessar isso aí de novo. Valeu, gente. Forte abraço para todo mundo e até a próxima. Obrigado aí. Valeu, Marcelo. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau. Boa noite.